Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa semana acadêmica da Unialfa-EAD e estamos mais uma vez agradecendo a todos os participantes, os nossos acadêmicos, colegas, docentes, equipe técnica administrativa que está participando conosco e, em especial, né, um colega, né, do sul do Brasil, né, professor Flávio, uma pessoa realmente fantástica, né, que nós temos a maior estima, juntamente com o nosso reitor, também conhecemos e fizemos aqui as nossas referências de forma muito bacana, de forma muito respeitosa pela experiência, pela qualidade, pela produção científica, por tudo que representa do nosso país, o professor Flávio Bortolozzi. A gente vai apresentar logo em seguida o professor. Nós estaremos também, gente, a partir do momento que encerrarmos a parte do professor debatendo, o professor Flávio, inclusive, gosta muito de perguntas, ele é uma pessoa que interage muito com a plateia, com as pessoas que estarão envolvidas, então, por gentileza, participem, né? O objetivo da Semana Acadêmica é que nós possamos interagir com o nosso público, com a sociedade, onde nós estamos inseridos. E lembrando também que nós temos o nosso evento até quinta-feira. Na quarta falaremos sobre empregabilidade, né, com a equipe do IEL de Goiás. E na quinta-feira falaremos sobre o nosso conceito de empreendedorismo, muito importante para os novos acadêmicos que estão iniciando a sua trajetória e que precisarão também buscar esses conhecimentos importantes para que vocês possam, tá, estar seguindo na busca, né, da formação do ensino superior, da sua jornada acadêmica, da trajetória, né, da busca do conhecimento. Lembramos que nós estamos com muitos estágios à disposição da nossa área de estágios, do nosso núcleo de estágios dentro da instituição. Por gentileza, procurem as nossas equipes, né? Você que está buscando uma recolocação ou mesmo um primeiro emprego ou uma área de estágio para que você possa iniciar a sua atividade, a sua jornada também de trabalho, tá? Estaremos lhe apoiando, lhe auxiliando e compartilhando com você, né? Primeiramente entendendo qual é a sua área, qual é o seu perfil, sabendo que você também tem cursos à disposição, professor Flávio, dos nossos alunos do EAD, para que eles possam ter conteúdos de soft skills e de empregabilidade à disposição dos nossos acadêmicos, gratuitamente, professor Nelson, para que eles possam ter toda essa estima, né, que a gente possa realmente contribuir para esse momento da vida acadêmica. Então, o projeto é muito bacana, convidamos a você conhecê-lo de forma completa, e então estaremos iniciando esse momento tão importante no dia de hoje, que é falar sobre a transformação digital na educação, e apresento formalmente o nosso palestrante, professor Flávio Bortolozzi, professor doutor Flávio Bortolozzi. Ele é graduado em matemática pela PUC do Paraná, né? Não vou dizer a data, né, professor? Essa situação a gente não é necessária, né? Formado em engenharia civil, doutor em engenharia de computação, né, a Université de Tecnologia de Copenhague, depois você pode me corrigir, professor, por gentileza, né, revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, é consultor do CNPq, da CAPES e colaborador do Institute of Electrical and Electronics Engineers, né, o IEEE, e da Association of Computer Machine Learning. É isso, professor? ACM, né? Isso. O professor teve passagens também pela PUC do Paraná, pela Unicesumar, onde também participou do processo de construção da transformação do centro universitário em universidade, e está conosco para falar sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, que é a transformação digital. Professor Flávio, mais uma vez, é com estima, com apreço, com muita consideração que a gente recebe o professor, né? E que esteja à disposição para falar para que os nossos acadêmicos, nossa equipe, nossa comunidade docente, os nossos docentes, nossa equipe técnico-administrativa, que nós possamos aprender muito com você e compartilhar esses saberes. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao projeto da Semana Acadêmica da Unialfa-EAD. Bom, muito obrigado, Ricardo, aí, pelo convite, professor Nelson também, muito obrigado pelo convite, é um prazer aí estar conversando com vocês, principalmente sobre uma temática bastante atual e que a gente, às vezes, né, no dia a dia, a gente nem percebe para onde a gente está hoje indo, né?
Então, essa temática relativa à transformação digital, a gente vai ver de que o mundo vive de transformações, né? O homem, a evolução do homem, né? A evolução das tecnologias, né? Da carta hoje aos computadores, a forma de ler, a forma de pensar, as estratégias de ensino, as estratégias de aprendizagem, né? Tudo isso hoje a gente está num mundo um pouco diferente, né? Se a gente for olhar essa evolução, né? Então, ao longo aí da primeira, segunda, terceira revolução industrial, né? A gente percebe que a educação sempre acompanhou, na realidade, né, essa evolução tecnológica, principalmente aí a partir do século VIII ou IX, quando se tornou um pouco formal o ensino, a criação das primeiras universidades no século IX em Fez, no século X em Bolonha, e depois ela estacionou em termos de ensino, por causa que não houve uma evolução tecnológica, eu vou depois na frente abordar um pouquinho. A gente estacionou 3 séculos com o modelo de ensino de sala de aula, né, replicando conhecimento, mas da metade do século passado para cá, começa a aparecer uma nova ciência, que é a ciência da computação, né? Ela começa ali pelos anos 50, e aí a gente começa, na realidade, nesses 70 anos aí, uma revolução no mundo, uma revolução digital. Então, a revolução digital, na realidade, ela começa assim, né, os seus primeiros passos ali nos anos 50, depois acelera para os anos 60, 70, e ela realmente, a partir do ano 2000, ela tornou-se uma realidade muito forte, né? Então, essa evolução tecnológica, ela, na realidade, nos posiciona hoje de uma forma um pouco diferente. A gente talvez precisasse entender como é que é o mundo hoje em que a gente vive, o que que a gente tem à disposição, né? Nós estamos indo hoje para o que os japoneses chamam de uma sociedade 5.0, ou seja, uma sociedade onde o homem é o centro das atenções. E para esse centro das atenções, o homem tem à sua disposição hoje, né, na realidade, uma gama enorme de tecnologias que permite hoje ele pensar em ter uma cidade inteligente, né? Permite ter ele pensar, né, em você ter hoje sistemas inteligentes em quase todas as áreas, né? Desde um estacionamento, sistemas de saúde, sistemas de emergência, sistemas de tráfego, né? E por que não a educação? A educação também, ela na realidade não vai fugir dessa regra de entrar hoje num sistema onde você tenha a inteligência computacional associada à inteligência humana, né, nesse desenvolvimento. E as principais tecnologias que estão levando hoje, na realidade, né, o ser humano a ter uma mudança de comportamento, inclusive, eu vou abordar em relação ao trabalho, né? Essas tecnologias novas em relação às grandes bases de dados, computação nas nuvens, internet das coisas, né? Você tem hoje uma gama enorme hoje de tecnologias que, na realidade, estão à disposição do ser humano, estão à disposição das pessoas, para quê? Para facilitar a vida do homem, para retirar a carga excessiva de trabalho, para você conseguir ter uma sociedade um pouco mais justa. Isso, mais ou menos, é o que a sociedade 5.0 ela visa aí na frente, né? Você ter uma sociedade mais inteligente, uma sociedade que acompanhe o desenvolvimento industrial com menos poluição, ela tem foco na conectividade, né? Ela tem um foco extremamente fundado, né, no ser humano, no bem-estar do ser humano, no aprimoramento da sociedade, da produtividade, né? E você tem, na realidade, todas as transformações que são acompanhadas pelas inovações. Isso é o que está acontecendo em termos de transformação digital no mundo hoje, né? Então, se a gente perceber hoje, as nossas cidades, hoje, a gente tem interligação para tudo, né? Para o carro, para o telefone, para a nossa casa. Para onde a gente vai hoje, você está dentro de um mundo conectado. Hoje eu acho difícil alguém hoje viver, por exemplo, sem um smartphone. Você tem praticamente duas atividades hoje interligadas nesse mundo todo a partir de um smartphone. Essa mudança, inclusive, de tecnologia que trouxe para você, na realidade, a informação na palma da mão, hoje, no smartphone, isso hoje permitiu você ter hoje outras estratégias em relação ao trabalho, em relação à educação, em relação aos sistemas de saúde, em relação a praticamente a tua vida particular. Você mudou isso hoje. A gente não vai mais a banco há muitos anos, eu, pelo menos, né, não lembro a última vez que eu fui em banco. Os meus planos de saúde, eu tenho Unimed, né, tudo que eu preciso é tudo via minha apletzinha da Unimed, eu faço. Eu não vou citar aqui hoje, porque meu celular ali tem uma área que deve ter umas 50 applets das minhas atividades que eu tenho do dia a dia, né?
E ainda tem muita gente que se pergunta se a gente realmente está numa sociedade hiperconectada, onde é que o Brasil está. Acho que a gente tem sempre né, uma categoria de pensar baixo. O brasileiro normalmente acha que nós somos os piores, que, né, tudo aqui no Brasil vai mal. Na realidade, não valoriza um pouco, não conhece, na realidade, um pouco, né, de onde a gente está. Se a gente olhasse uma visão mundial hoje, esses dados são de janeiro de 23, são bem atuais. Né? Depois eu vou passar para o Ricardo os slides. Embaixo de todos eles, lá tem o link de onde isso foi pego. Não tem uma informação aqui inventada, nem nada. Todas elas são invenções reais e atuais. Né? Então, o mundo hoje beira 8 bilhões de pessoas. Tá? E aí dessas aí, praticamente quase 60% hoje vivem no meio urbano. Quase 70, ou seja, quase 7, né, sobre 10 pessoas no mundo hoje tem um iPhone. Quer dizer, 70% da população mundial hoje tem um iPhone. 65, ou seja, 2 em cada 3 ser humano hoje está ligado na internet, né, no mundo todo. Então, você tem aí uma conexão hoje de praticamente 2 de cada 3 pessoas no mundo hoje estão conectadas. Né? E aí, praticamente 60%, 6 em cada 10, né, elementos da população hoje se fazem comunicações por redes sociais. Para trabalho, né? Hoje ela começou com uma rede social simples, mas hoje você tem redes sociais para trabalhar, para fazer hoje, né, milhares de coisas. Né? Se a gente for olhar assim, em termos de usuários hoje no mundo, né, a gente praticamente aí tem, né, uma boa parcela do nosso tempo ali, entre 6 horas, às vezes até um pouco mais, por dia aí, de uso hoje, de você estar conectado no mundo hoje. Isso são médias mundiais, né? A gente tem em cima disso. Então, o percentual de uso, de conexão hoje é muito grande no mundo. Se a gente olhar, por exemplo, o caso brasileiro, né? A média mundial hoje da população que adota a internet é de 64% da população do mundo. Se você pegar o ranking brasileiro, no Brasil, a gente está ali em 84,3%. A gente está muito acima da média mundial no uso da adoção da internet. Né? A gente fica à frente de países maiores do que a gente. Se você olhar à direita, ali tem Japão, México, o Chile. Então, a adoção, na realidade, do uso da internet no Brasil é muito grande. Se a gente olhar assim, para que serve o acesso da internet, o que as pessoas buscam na internet hoje, tá? Isso, no âmbito mundial, a gente percebe que assim, muita gente procura novas ideias, inspirações. 44% das pessoas, e 4 de cada 10, vai buscar na internet inspiração para um novo problema, para resolver alguma coisa, né? Para buscar alguma informação importante. 38% educação e estudos. Então, a gente já tem, no âmbito mundial, já a internet já responde por 40% da fonte de informações para as escolas hoje, para os estudantes, principalmente, porque o acesso é muito mais do estudante, um pouco do professor, né, em relação à escola. E lá embaixo, também, lá com 30%, hoje mudou. A gente tem hoje praticamente 30% das pessoas fazendo hoje reuniões e por aí afora em mundo digital, usando hoje o que a gente está fazendo aqui agora. É uma videoconferência. Então, essa mudança de comportamento hoje em relação ao trabalho, ao uso, ao cotidiano, ela se deve a essa conexão mundial que a gente tem hoje, que está aí, né, que está aí rodando. Né? E a gente olha que praticamente ali as principais redes sociais, WhatsApp, Instagram, Face, elas dominam praticamente aí todas as redes sociais do mundo todo aí em relação ao uso. Né? Todas as conversas com o Ricardo, com o grupo deles, hoje a nossa conexão foi via WhatsApp. É eficiente, é rápida, é tranquila, é barata. Eu dificilmente vejo alguém hoje usar telefone. A gente usa, na realidade, um voice IP, não, um telefone sobre IP, que é o que a gente usa telefonia no Facebook, ou telefonia no WhatsApp, ou em qualquer rede social. Né? Então, a gente hoje, se a gente for olhar, hoje a gente realmente vive numa cidade, vive num mundo conectado. A gente tem uma sociedade que é hiperconectada já. Né? Se a gente olhar a média geral de números de plataformas que se usam, né? Plataformas para rede social e por aí afora, no mundo, né? Nos países aí no mundo, na média, usar 7 plataformas. O Brasil está ali em torno de 8,4 plataformas já usando. Isso é bastante, né? A gente tem ali bastante gente usando essas plataformas, né? Em relação aos aparelhos que você utiliza para estar conectado no mundo hoje, né? Praticamente ali ele pega uma faixa das pessoas que usam de 16 a 64 anos de idade, né?
Nessa faixa de idade, 92% das pessoas hoje usam para conexão um smartphone, né? Depois, 66% ainda usa laptop para poder fazer trabalho. Laptop, né, você tem um smartphone para trabalho, ele, na realidade, tem uma tela muito pequena ainda. Mas a gente vai observando que hoje tem várias tecnologias que permitem hoje você fazer essa conexão, né? Se a gente olhar hoje a nossa conexão por voz, a gente estava acostumado, até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, ainda muita gente está acostumado a ficar digitando informação, né, no celular, principalmente. Hoje em dia, vocês olham, aperta aquele microfonezinho lá, a comunicação já não é mais escrita, a comunicação é por voz, é voz mesmo. Vai lá, digita alguma coisa? Não. Vai lá, clica o botão, né, fala. Os tradutores hoje que a gente tem, né, que são fabulosos, né? A Google tem um conjunto de tradutores que eu acho fabuloso, né? Hoje não precisa muito, você vai para qualquer país do mundo, você tem um tradutor, se você estiver conectado, você tem um tradutor em tempo real, na tua língua para a língua que você tem lá, em praticamente quase 180 línguas hoje, né? Você pode fazer essa conversação, esse chat em voz, em tempo real. Do português para o italiano, do italiano para o russo, do russo para, né, o inglês e por aí afora. Então, hoje, a gente tem uma onda crescente de comunicação por voz e não por texto mais. E isso vem crescendo muito, né? Também nessa faixa aí de 16 a 64 anos, a gente tem uma quantidade enorme de vídeos online, principalmente para fazer tudo, não só para educação, mas a quantidade de vídeos online. Você quer resolver, às vezes, um probleminha teu em casa, o que você faz? Você vai no Google, procura o que tem lá, vai lá no YouTube, que é a maior biblioteca mundial que a gente tem de vídeos e conteúdos, e tem lá um videozinho explicando a solução para você. Não precisa mais ir num livro buscar um texto hoje. Você tem hoje conteúdos em vídeos para praticamente tudo. E isso são números assustadores. A gente acha que ninguém faz isso. Ao contrário, praticamente quem está conectado e conhece um pouquinho, pelo menos, de acesso, hoje, já busca essas informações, né? Então, você tem hoje no mundo aí praticamente aí 43,4% é a média mundial aí que você tem de acesso. O Brasil ali já tem 56,6%. A gente já está acima de muitos países aí que você pega do outro lado ali, Suíça, Portugal, Grécia, Singapura, China. A gente já está bem acima em termos de acesso, por exemplo, a YouTube em vídeos, em conteúdos, do que muitos países do mundo aí. Esse dado eu não consegui acessar ainda, um dado real, eu não tenho mais, porque na verdade ele foi levantado por causa do início da pandemia do Covid, né? Mas olha só que número interessante, ó. As videoconferências, plataformas de videoconferências no mundo, em 2020, julho de 2020, ou seja, tem praticamente aí quase 3 anos, 2 anos e meio, né? Você tinha praticamente 300 milhões de chamadas aí por dia em cima do Zoom. Zoom é uma plataforma que nós estamos usando, né? 100 milhões em cima ali do Meet, e vai embora. Você tinha praticamente, nessa época, aí para quase 500 milhões de conferências por dia. Isso em julho de 2020. Imagina-se que hoje esteja em torno de 1,5 bilhão de conferências online por dia. Olha a mudança que você tem em termos de trabalho, né? O conhecimento do letramento digital, como ele passou a ser importante hoje, né? Nesse contexto, né? E se você ainda não está convencido disso, eu deixei 3 sites ali para vocês verem em tempo real aí como é que o mundo está conectado. É muito interessante. A gente não tem ideia. O último site ali é bem interessante, porque é um site que dá os números em termos de Brasil, né? O que o Brasil hoje tem. E a gente não pode esquecer que esse mercado de tecnologias, né, por exemplo, para esse decênio aí, 2020, 2030, a gente tem um investimento aí previsto aí na faixa de quase 100 trilhões de dólares, ou seja, 10 trilhões de dólares por ano em essas novas tecnologias. Essas tecnologias que a gente escuta todo dia falar, a gente sabe o que ela é. Mas são essas tecnologias que estão transformando a gente. A internet nas nuvens, o que é a computação das nuvens, a internet das coisas? Na realidade, são todas formas de segurança, conectividade e velocidade que você tem para fazer com que haja uma conectividade melhor, mais segura, né, mais barata no mundo. Então, você tem muito dinheiro sendo colocado em cima disso. Nós que somos da área da educação, a gente acha que isso vai acontecer,
para essa mesma década, e a estimativa que você tem aí na educação, mercado de educação, algo próximo de 125 bilhões por ano de investimento. Para você hoje ter bases para transformar na realidade a educação, eu vou abordar isso lá na frente, porque a gente chama de educação digital, educação no mundo digital, né? Então tem um mercado fabuloso, né? E se a gente fosse tentar, assim, de uma forma bem simplista, definir o que é a transformação digital, eu poderia dizer o seguinte: é tudo aquilo que a gente consegue, toda aquela atividade, aquele serviço que você consegue transformar do mundo físico para o mundo digital. Então, por exemplo, você vendia lá na tua loja uma roupa. Hoje você consegue vender aquela mesma roupa tua no meio digital. Então, o e-commerce, né, a parte de comércio da área digital, ele foi um dos primeiros, porque é onde você começa a movimentar dinheiro, né? Então, antes você ia na loja e você conseguia lá na loja comprar. Hoje você não precisa mais. Na realidade, você transformou aquele negócio físico num negócio digital. Com que objetivo? Facilitar a vida do cliente. Ele não precisa se deslocar, ele não precisa perder tempo e por aí fora. Só que isso foi para todas as áreas hoje, né? Você não tem só comércio eletrônico, né? Você tem a área jurídica, a área bancária. O Brasil hoje, praticamente, vocês não conseguem mandar um documento hoje para nenhum sistema do judiciário brasileiro que não seja no meio digital. Acabou o papel, já faz tempo isso. Já acabou o papel faz 4 anos no Brasil já. A área digital, tudo, absolutamente tudo é. E não é só digital, não é só banco, não é só jurídico, não. O imposto de renda nosso já há muito tempo já é digital no Brasil, né? E aí a gente vê as áreas de saúde hoje, quase tudo que a gente tem hoje na área dos seus trabalhos, eles são ofertados hoje no meio digital. Eu às vezes brinco, né? Eu sou meio suspeito a falar, mas na realidade hoje, né, eu olho aqui no meu celular, o meu e-título, o meu estacionamento, aqui em Curitiba, tudo estacionamento é digital, não acabou o parquímetro, não existe mais disso. O meu Detran é digital, minha carteira de trabalho, o meu SUS o meu fundo de garantia, o meu INSS, as minhas vacinas, né, o meu saúde, a minha conta de luz, o meu processo que eu tenho da Receita Federal que eu acompanho. E se for pegar cada abazinha dessas que eu tenho aqui dentro, né, eu vou ver de que eu não consigo mais sair disso. A minha Unimed, o meu plano de saúde, os serviços que eu tenho aqui no Paraná, o meu sistema de saúde aqui no NAVE, onde eu vou pegar os meus resultados hoje, por exemplo, de exame de sangue, ou qualquer exame que você faça. Antigamente você tinha que ir lá, fazia a coleta de dados, tinha que ir lá pegar o resultado. Acabou tudo isso. Você vai lá, faz a coleta, porque a coleta não dá para fazer digital, né? Faz a coleta, o resto está tudo distribuído de forma digital. O médico já acessa direto, você acessa e vai por aí afora. Então, isso é a transformação digital, é você transformar uma atividade que vinha sendo, que acontecia isso no meio físico, e que ela hoje é ofertada para o meio digital, né? A educação está, desde os anos 90, tentando fazer isso, né? A educação, via de regra, ela sempre foi 100% presencial. Eu vou abordar um pouquinho a evolução da educação, mas ela também tem essa trajetória, começando nos anos 90, com o aparecimento da EAD, e se acelerou na virada do milênio. Há uma razão por que ela se acelerou, e a gente também está indo para isso. Não adianta a gente querer remar contra isso, não tem como a gente remar contra. Isso tem uma explicação assim bastante lógica. Praticamente, né, se a gente pegar ali antes do ano 2000, todas as tecnologias, mesmo digitais, elas eram separadas. Você tinha a TV, né? Você tinha lá os jornais, o rádio, os livros. Existia no mundo digital. A gente estava numa era que a gente estava digitalizando informação. Mas nada disso era junto, tudo isso era separado, né? Você tinha, por exemplo, um aparelho para receber internet, um para o telefone, um para a televisão. Hoje, um aparelho só tem tudo, né? Você consegue colocar praticamente tudo. Então, essa convergência digital, que começa no ano 2000, ela tem uma aceleração muito grande ali por volta do ano 2017, 2008, quando aparece no mundo ali os smartphones, computação nas nuvens, em que quebra um paradigma da computação, né? Até então, a gente era escravo do computador, a gente tinha que estar com o laptop, tinha que estar numa bancada trabalhando. A partir do momento que você quebra esse paradigma e você traz o computador para você, pessoa, que é o celular, o smartphone, você carrega com você a informática na hora, em tempo real, isso mudou o mundo. Isso mudou serviço, mudou atividade, mudou tudo. Na realidade, a transformação digital, para valer, ela começa daí para frente, porque daí as pessoas passaram a acreditar e passaram a ter resultados em cima disso, né?
Isso foi possível principalmente pela evolução da internet. A internet começou, né, com a comunicação lá de homem a homem, depois ela começou vendendo conteúdos, depois vendendo serviços, depois integrando pessoas. E hoje, né, com a internet das coisas, a gente comunica tudo. Homem, 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 máquina, máquina, máquina. A gente tem comunicação de tudo para tudo hoje. Então, essa conectividade, né, ela permitiu, por exemplo, quebrar coisas que, se a gente fosse pensar há 40 anos atrás, vocês são novos ainda, né? Ninguém nunca ia imaginar, né? Eu estudei pela Barça. A Barça era uma coleção de 20, 30 volumes, né? O Nelson lá já levantou a mão, tá? Que era o Google nosso hoje, é o nosso Google. A gente tinha que ir lá na Barça para fazer alguma consulta. Por quê? Ou você ia numa biblioteca, ou você, né, teria que fazer alguma consulta em âmbito internacional, em revista, que levava não sei quanto tempo. Acabou isso, né? A lista telefônica, as páginas amarelas, não existe mais. Acabou isso, né? Se a gente já, né, quem já viu, né? Guia de rua, orelhão, né? Em algumas cidades acho que ainda tem acho que só por relíquia, né? Hoje quem tem um celular não faz mais, né? Quem tem fita cassete, videocassete, hoje quer escutar música, pega o Spotify em tempo real, né? Fitas VHS, quanta gente foi em videolocadora buscar. Esses trabalhos, eles saíram do mundo físico e foram para o mundo digital. Isso é a transformação digital. É você oferecer um determinado trabalho nesse nível. E não é só naqueles. A gente olha aqui, por exemplo, compras. O Alibaba é a maior loja de mercado, né, de comércio do mundo e estoque zero, né? A Uber, né, é a maior rede hoje de companhias de deslocamento de carros, né? E não tem nenhum carro dela. E aí vai, o Airbnb nos hotéis, aí Skype, Netflix, você tem aí hoje, né, uma parafernália. Isso porque as tecnologias, nesses últimos anos, elas têm acelerado muito, né? Há algum tempo atrás, para você atingir 50 milhões, por exemplo, de usuários, né, o telefone levou 75 anos. Olha o tempo para atingir 50 milhões de pessoas, né? O rádio já levou 38, o computador já levou 16, a TV já levou 14. A computação das nuvens já levou 4 anos para atingir um patamar de 50 milhões de pessoas. O Facebook, 3,5, né? Essas novas tecnologias, essas que estão mudando o mundo agora de uma forma mais acelerada, tem todas elas menos de 5 anos. Tá? Realidade virtual, drones, machine learning, deep learning, essas áreas, elas em menos de 5 anos hoje, elas ofertam serviços para a gente de uma forma fabulosa, atingem 50, 100 milhões de pessoas em 1 ou 2 anos. E tem algumas tecnologias que ainda vão acelerar um pouco mais, são um pouquinho mais complicadas. Blockchain, por exemplo, ela já tem hoje, né, ela já atinge hoje aí mais de 100 milhões de pessoas, mas é segurança. Então, tudo que trata de segurança é uma coisa mais lenta, tal, mas elas vão acontecendo, né? Então, essas tecnologias, elas rapidamente caminharam para uma mudança de paradigma. Anteriormente, a gente sempre olhava assim, conectividade para a gente, era sempre olhar conectividade pelo telefone, pela televisão, né, pela internet e tal. Hoje, a conectividade é baseada em plataforma. Tudo hoje, o mundo tem plataforma. Você quer comprar alguma coisa? Você tem várias plataformas de comércio eletrônico. Você quer entrar no judiciário brasileiro? Tem uma plataforma que é um conjunto gigante de softwares que tem, de um lado, o cliente, do outro lado, os serviços e a plataforma gerenciando a resolução do serviço do cliente, né, no meio digital. Então, esse conceito, né, esse ecossistema digital que a gente chama plataformas digitais, isso hoje é o que a gente tem praticamente funcionando em tudo. O ensino à distância é isso, gente. Você tem um aluno de um lado, que é o cliente, você tem do outro lado todo o arsenal que a escola fornece, a sala de aula virtual, a biblioteca, os laboratórios, tal. Todos os serviços têm lá e vocês têm uma plataforma que gerencia isso. A gente até carinhosamente chama de ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, né? Tem aí várias marcas no mercado, mas não deixa de ser uma plataforma. Para a área de ensino, tem várias. A área bancária, tem várias plataformas bancárias. Hoje, até pela importância, cada banco tem uma plataforma. É um sistema só que gerencia um Bradesco inteiro, um Banco do Brasil inteiro. Esse conceito, né, de ecossistema digital é exatamente o conceito que a gente tem da transformação digital. Ela só foi possível a gente chegar nesse nível hoje porque toda a informação já foi para o meio digital, né? Para se ter uma ideia, olha, os investimentos, né, que o pessoal tem retorno quando usa uma plataforma, né? Por exemplo, a Google coloca à disposição dela lá, a plataforma do Google,
E eles faturam, né, só em propaganda, algo em torno de 170 bilhões por ano. Eles te deixam a plataforma e você pode usar lá, né, fazer a tua propaganda e tal. Olha o faturamento em cima dessa plataforma. A Meta, que ainda é nova, Alibaba, 41 bilhões. Então, esse conceito de plataforma, ele não veio para ficar, ele já ficou. Ele já está no nosso meio, né? Hoje a nossa conectividade ela acontece através das plataformas, né? E isso mudou uma relação hoje de trabalho, uma relação sociotécnica. A relação entre pessoa, organização e tecnologia, aqui começa o papel da escola, aqui começa o papel da formação, porque a gente não pode ainda estar centrado no modelo de desenvolvimento anterior ao nosso lá. A gente não pode mais pensar apenas na era da informática, lá na era da que a gente tinha, lá da informação. A gente está no nível mais alto hoje, a gente está no nível de conhecimento hoje. Se a pessoa não tiver conhecimento, hoje ela está um pouco fora do mercado. Então, por exemplo, na relação pessoa-organização, você tem uma nova lógica de tarefas e papéis. Entre a pessoa e a organização, obrigatoriamente, hoje, você tem que conhecer a tecnologia. Senão, você não consegue fazer distribuição de funções, resoluções de problemas, atividades específicas, você não consegue descentralizar processos, você tem que ter redes para trabalhar em cima disso. Então, você tem, na realidade, aí, hoje, em termos de conhecimento, você tem que ter pessoas com novas competências e habilidades. A gente chama isso de letramento digital. Se a pessoa não tiver isso, ela não consegue entrar nesse mundo, né? Então, essa é uma barreira que tem que ser criada, tem que ser quebrada. E ela é muito importante, né? Então, isso a gente tem que ter consciência. A gente, né, tem que hoje pensar de que todos têm que estar integrados hoje por tecnologia, porque tudo está indo hoje para se resolver, para se utilizar através, né, do meio digital, né? Então, não existe assim um conceito específico assim de transformação digital, né? Ela é uma disruptura que aconteceu de uma passagem de serviços, trabalhos, execuções que você tinha do mundo físico para o mundo digital, né? E aí o MIT acha uma conceituação bem interessante, a uso de tecnologias para melhorar radicalmente o desempenho e o alcance das empresas ou das pessoas, né? Porque hoje a gente vai para o nível de pessoas, né? Mas talvez a chave do sucesso mesmo, né, é você pensar o teu negócio hoje, né, no mundo digital para facilitar a vida do teu cliente. Essa talvez seja a chave de você pensar em transformação digital. Professor E na Flávio, educação? Oi, fica à vontade, você me permite? por favor. Obrigado. Eu queria trazer dois exemplos bacanas que você comentou sobre a transformação digital, que eu acho muito legal. Em pouco tempo, a gente é novo, né? Mas não tem tanta experiência como o professor Nelson e o senhor, mas eu lembro de nós irmos numa instituição que eu trabalhei no Paraná, que você conhecia, nós tínhamos 10 unidades universitárias e a gente tinha que fazer a reunião, a gente se deslocava de carro. Sim. Eu lembro que a gente perdia o dia, professor. A gente ia fazer a reunião, por exemplo, ia até lá, Francisco Beltrão, que era longe, perdi o dia, né? Ia fazer a reunião, demorava uma reunião 1, 2 horas, se deslocava, era mais 5 horas para retornar. Hoje a gente faz uma reunião, né, professor, em meia hora, 1 hora com as plataformas, a gente resolve os problemas, os processos que nós temos que fazer, as tarefas, e vida que segue, né, professor? E vida que Não, mas é segue. bem isso. É bem isso. Nelson, né, as nossas reuniões da Funadesp poderiam ser todas online, né? Não tem necessidade nenhuma da gente estar, né, indo até lá, né? Mas vamos ver na educação, que eu coloquei esse contexto, na realidade, um pouquinho, para a gente entender que a educação não foge disso, gente. Ela não foge. A gente está no mesmo barco, a gente tem uma resistência maior, é diferente, tá? Mas ela não vai fugir disso, né? Então, vamos olhar assim. O slide está aparecendo inteiro aí ou não? Tá ok? Tá. Sim, A transposição didática, né? A gente começou a trabalhar, na realidade, com a informação desde a era do papyrus. Né? Começou com o papyrus, onde você colocava informação, e a gente começou a aprender, começou a disseminar informação para aprendizagem, né? Através do papyrus. Né? Não, nem vou colocar nas pedras, porque lá não tinha sistema de educação. Os primeiros sistemas de educação começaram baseados em papiros. Isso evoluiu, principalmente ali por volta do século XIV e XV, evoluiu com o aparecimento da imprensa. A imprensa permitiu você disseminar a informação através do livro. Mais pessoas passaram a ter acesso à informação através do livro. Então, a educação também mudou. Esse aparecimento do livro é que quebrou, na realidade, um monopólio
da educação que era centrada 110% no professor, né? Essa evolução veio para as grandes bibliotecas, hoje você tem acesso, né? Algum tempo atrás eu conheci bibliotecas gigantescas, a da PUC, que é gigante aqui em Curitiba. Não tem sentido hoje isso, né? Tudo isso teve um caminho contrário. Os livros começaram a voltar para o mundo digital. Hoje a gente pega, não tem o que não tenha hoje, cientificamente, hoje, publicado no meio digital, tem tudo. E quase tudo a gente acessa, não só no computador, mas acessa no celular. Você acessa onde você quiser. Isso provocou também uma mudança didática, se a gente olhar, no comportamento do professor, né? O professor, na realidade, ele sempre detinha, né, a informação. E ele repassava essa informação para que os alunos construíssem conhecimento. E você não tinha muito acesso à informação. Então, essa abertura do livro, né, desde o livro impresso até o livro digital, isso, na realidade, acabou trazendo a gente para um outro patamar, né? Depois do livro, a gente teve, na realidade, o processo de digitalização dos materiais acadêmicos. Eram coisas bem grosseiras no começo, eu lembro disso nos anos 90, ali, né, nos anos 2000. Era um trabalho insano, o cara pegar uma figura, colocar no computador, explicar, avançar uma página, tal. Mas você começou, na realidade, a fazer uma primeira transformação digital no processo de ensino. Você começou a fazer uma editoração digital, você começou a pegar alguns conhecimentos mais complexos, usando gestão de conhecimento, você conseguiu, na realidade, gestionar tudo isso e conseguiu digitalizar esse acesso a materiais didáticos. Você deu um grande salto aqui em transformar não só o livro, mas já começou a levar para o aluno algumas estratégias de aprendizagem no meio digital. Então, começaram a aparecer coisas simples. O texto era tudo linear, de repente o texto já não era mais linear, você poderia acessar isso de forma aleatória. Então, você tem um desenvolvimento da editoração digital bem interessante, né? E a distribuição desse material também, né, da biblioteca, hoje a gente tem acesso lá no teu computador, no teu iPhone, no teu laptop, no teu iPad. Hoje você acessa informação, um livro de qualquer lugar do mundo hoje, né? Eu tenho, só por brincadeira, aqui na minha casa, no meu computadorzinho, aqui 700 mil livros, né? E quase tudo de área tecnológica. Então, uma biblioteca razoável aqui dentro, tá? Nunca vou conseguir ver 10% disso, tá? Mas cada vez que eu preciso de um tema aqui, eu consigo ter acesso, tenho bem organizado. Então, né? Que é a sala de aula, tá? O que eu falei agora há pouco, né? Lá, praticamente ali do século VIII, século IX, onde se formalizou o ensino, né? Onde começaram a se criar universidades, a didática estava na cabeça do professor. As pessoas ouviam e o professor falava. Isso levou 1000 anos para ser quebrado. O que quebrou isso foi, na realidade, a primeira Revolução Industrial, né, por volta ali do século XVII, XVIII. Para sair daquela sala e botar um quadro negro numa sala, né, se levou quase 700 anos, gente, para quebrar esse paradigma. Aí você conseguiu levar o quadro para a sala de aula e a gente faz em 3 séculos que está nele ainda. Tem muita escola que não mudou ainda, tá? A gente tem 3 séculos, mudou, o quadro melhorou, né? Da lousa, lá do quadro negro, veio, né, para um quadro verde, uma lousa verde. Aí, de repente, alguns já colocaram umas telas lá, outros já usaram projetor PowerPoint. Você tem uma evolução. Aí outros já evoluíram para uma sala já para trabalhar mais em grupo, tal. A sala de aula já não ficou mais só aquela sala tradicional, né? Aí você tem hoje várias metodologias ativas para aprendizagem em grupo, sala de aula invertida. Você tem hoje, nem vou entrar nesse aspecto, porque é outra temática. Então, você tem já uma mudança, uma transposição do próprio ambiente de aprendizagem. Isso mudou. Não é que vai mudar, gente, isso já mudou. E isso é uma exigência para que você possa estar, na realidade, com a sua conectividade no mundo. Aquela salinha tradicional, com as 80, 70 carteiras, não permite uma conectividade para você trabalhar de forma que aquilo venha te dar um resultado de aprendizagem boa. Aquilo é interessante para uma aprendizagem individual, né? O professor repassando informações. E nem sei se essa estratégia ainda, eu aprendi assim, fui formado assim, desde o mestrado, o doutorado, da graduação, do primário, mas eu hoje colocaria em dúvida se eu não poderia ter toda essa formação de uma forma mais rápida, mais eficiente hoje, se eu tivesse outras formas de aprendizado. Então, isso mudou, né? Hoje, a gente tem que mais ou menos pensar que esses ambientes, hoje, eles têm... É diferente. Hoje, o conhecimento,
ele é aberto para todo mundo. A informação está aberta, né? Hoje você tem uma curadoria de conteúdos online nas escolas, você tem gente que faz a triagem do bom, do mau material, você tem ambiência, você tem todo um processo de aprendizagem colaborativa, de conversão de interatividade, de atividades, você tem mediação docente ativa. O ambiente mudou. A sala de aula não é mais só aquela sala de aula que a gente tinha, né? E você tem aí, talvez, um tripé bem interessante aí, que você tem hoje a comunicação, que é a negociação, os compromissos da aprendizagem, né? Você tem a coordenação, pessoas que vão ver os recursos, tarefas e tempo, e você tem a cooperação da relação aluno-professor baseada nessa comunicação, nessa coordenação. Então, esse ambiente mudou, isso mudou, não é mais o mesmo ambiente que a gente tinha antigamente para a aprendizagem, né? Então, essa transformação digital na educação, ela foi possível, ela foi quebrada, na realidade, principalmente aí por essas tecnologias que a gente está vendo aí. Tá? Essas novas tecnologias aí que vêm, internet das coisas. O que é a internet das coisas? É você colocar um sensor para integrar qualquer coisa no meio digital. Desde coisas banais na tua casa, integrar uma geladeira lá para controlar o que tem lá dentro, no teu carro para controlar a temperatura, para te dar informação. Internet das coisas significa você interagir no meio digital com qualquer coisa que o sensor possa colocar. Casa inteligente, você tem tudo hoje em dia, né? Você tem a parte de segurança, você tem a computação das nuvens, que na realidade foi o que viabilizou pequenas empresas se transformar em gigantes em pouco tempo. O que é a computação nas nuvens? Até 2006, 2007, para a gente montar uma empresa de informática, a gente tinha que comprar computador, comprar software, comprar uma sala, pagar toda a parte de estocagem de informação. Você tinha um custo, uma parte que você tinha que imobilizar muito grande. E isso, às vezes, para você iniciar uma pequena empresa era difícil. Hoje o cara começa em casa. Ele aloca um espaço em disco, paga lá 100, 200 reais por mês lá para deixar isso nas nuvens, informações, e em casa ele tem acesso a tudo isso. Isso permitiu uma quebra de paradigma, principalmente para as empresas de alta tecnologia, hoje, essas techs que a gente tem, EduTech, todas essas empresas hoje que se baseiam hoje, né, na inovação tecnológica, elas se tornaram possíveis. Você tem uma outra área aí que eu vou conversar um pouquinho, aí é um pouco mais a minha área, que é a área de inteligência artificial, que está mudando a forma de a gente enxergar as coisas. Tá? Você tem ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada, que permitem a gente, na realidade, a trabalhar hoje com vários conceitos de laboratórios, de experiências, no mundo real e no mundo digital, e interagir com isso. Rapidamente, olha, o que a gente fez aí, eu diria assim, em 30 anos na área de educação foi o seguinte, ó, a gente começou uma digitalização, né, de todos os bens e serviços que a gente tinha na área de educação. Aí a gente começou a pegar essa parte digitalizada e engajar pessoas a usar esse material digitalizado. Então, você pegou pessoas e acesso e conseguiu jogar. Na hora que essas pessoas passaram a acreditar nesse engajamento digital, a gente começou a fazer uma quebra de paradigma. A gente passou a esquecer um pouco a parte física e trabalhar no mundo digital. A gente começa aí praticamente a criar o que a gente chama de transformação digital. E a gente está indo hoje para compartilhamento, hoje, principalmente na área de educação, de tudo aquilo que é comum. Caminho onde a gente pode utilizar, e isso principalmente a área de computação é interessante, a área de redes, porque o compartilhamento é fácil de se fazer e é barato de se fazer. Então, se a gente for olhar assim, a evolução da educação digital, né, eu separo a educação digital modo 1, modo 2, nem sou eu, tá? Isso é um trabalho que foi desenvolvido aqui por um pessoal do NUPEM, junto com o pessoal da Engenharia e Gestão do Conhecimento, lá da UFSC, lá, que é bem interessante. Ali a educação na era industrial e na era digital. Né? Então, a educação presencial baseada em conteúdos, né, era aquela educação realmente lá do primeiro, segundo e terceiro passos lá que a gente tem lá da evolução industrial. Né? Depois, você começa a trabalhar, além da objetividade, mas inserir laboratórios, seria a parte prática, não só conteúdo, mas começa-se ali já no século XX, né, a utilizar laboratórios. Depois, a gente já tem, com a inserção já da computação, a gente já começa a ter
o trabalho de forma colaborativa no início, uma educação híbrida, presencial, à distância. Na 4.0, a gente, vamos dizer assim, está trabalhando nela atualmente. A gente está hoje na educação digital, onde a gente trabalha com os alunos. E a gente está indo para uma educação 5.0, que a gente já vai conversar um pouquinho nisso. Ontem, o professor, eu assisti a palestra ontem, bem interessante, ele já estava abordando um pouco essa tendência da gente ir para a educação 5.0. O que, que é isso, né? Então, na realidade, se a gente for olhar assim, o mundo digital hoje, existe uma visão sobre as competências e o letramento digital. Então, a gente tem lá hoje o pensar intuitivo, né? Então, você tem que olhar ali lideranças, criatividade, resolução de problemas. O saber afetivo talvez seja hoje um dos mais importantes para a retenção de alunos e por aí afora. É você saber criar afetividade entre os alunos, entre professores, entre o ambiente. Isso dá uma certa confiabilidade, confiança no aluno, né? Então, ali você começa a ter um relacionamento interpessoal, muda alguns princípios e valores, tal. E aí você tem outros saberes que são importantes, o cognitivo, né? Que você tem o uso de tecnologias, o saber empreendedor, o saber gerencial, o saber cultural, o técnico, o colaborativo. Então, esse tipo, né? Esse perfil que a gente tem em ensino de competências, isso, a gente que trabalha com ensino à distância, que trabalha dentro do mundo digital, tem que ter muito em mente, né? Se você quer ensinar e o aluno aprender, primeiro você tem que olhar aqueles dois pilares de baixo, tá? A competência digital e o letramento digital. Se você não tiver competência nesses dois pilares, você não vai nunca aprender. Então, o aluno tem que, no mínimo, ter, né, essas competências digitais e o letramento digital para que ele possa realmente, né, a partir daí, dar um salto em termos de ensino e aprendizagem. Esse quadro todo mundo conhece, né? Na realidade, são 4 quadrantes, né? O uso das tecnologias, o alto uso e o baixo uso, o ensino centrado no professor e o ensino centrado no estudante, né? A gente está lá em cima, a gente vê ali de que realmente são as tecnologias todas que estão lá em cima. As tecnologias e as estratégias de aprendizagem para o uso dessas tecnologias, né? Então, PBL, aprendizagem baseada em projetos, gamificação, ensino híbrido, né? Toda essa área ali é quando você começa a ter um uso intensivo de tecnologias e começa a mudar o paradigma de aprendizagem, passa isso para o aluno, né? Então, hoje, a gente está passando do que a gente chama de uma dimensão da educação digital modo 1 para o modo 2. O modo 1 é essa periferia aqui, ó, né? São todas as demandas que existem hoje no ensino digital. Então, você tem lá competências digitais, você tem disciplinas que têm que ser lá interdisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares. Você tem que começar a quebrar a caixinha da disciplinaridade, tem que começar a trabalhar hoje nesse contexto, né? Depois você tem os processos digitais, as formas que você tem de aprendizagem para grandes grupos, uso de games, né? O trabalho de você ter sempre a parte prática associada. Então, você tem hoje pessoas pensando nesse processo digital, que é esse modo 2. A gente está indo hoje, a gente está caminhando hoje para encontrar novos mecanismos para estruturar as organizações de ensino, instituições de ensino, de como melhorar a governança e a gestão, de como melhorar a coprodução e a intra-relação. Ontem foi levantado, inclusive, lá, esse é um ponto que já há uns 10 anos a gente vem batendo, a internacionalização é fundamental, né? Então, você hoje tem uma periferia, que é esse modo 1, que já existe, e você está indo para o modo 2, que é a melhoria desses processos de internacionalização, da coprodução. A coprodução, ela permite baixar custos, né? O material que já existe é muito bom, às vezes é só traduzir, adaptar para a nossa realidade. Às vezes você compartilhar custos de produção. Então, você tem hoje várias outras vertentes para melhorar, na realidade, né, essa melhoria no mundo digital. A gente está saindo um pouquinho desse processo, né, que é linear, né, que a gente tinha no ensino à distância. Lembra bem, eu acho que todos nós lembramos, né, para fazer uma defesa, seja ele de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, a gente ia, olha, para você ter lá, você tinha que começar com o professor na secretaria, no orientador, você tinha milhões de coisas que você tinha que fazer para fazer uma coisa simples lá, que era, por exemplo, defender lá um trabalho de conclusão de curso, né? Hoje, você tem tudo isso aberto, né, no meio digital, uma formação hoje típica.
onde a gente não precisa nem sair de casa hoje para fazer tudo isso, né? Tudo isso hoje eu tenho já digitalizado, que eu trabalho, eu consigo hoje trazer isso, né, de uma forma direta já no mundo digital. Eu fiz aqui um quadro, uma matriz, eu não, o grupo lá fez uma análise de uma matriz SWOT bem interessante, que depois vocês podem ver em relação a vantagens, pontos fortes, pontos fracos, tal, que a gente pode avaliar bem isso. Tá? Mas vamos tentar olhar um pouquinho a transformação digital na educação. Né? Quais são as vantagens hoje de você ter, né, a aprendizagem hoje no mundo digital? Primeiro, né, você pode ampliar o engajamento do aluno. Certamente você tem como você ampliar o engajamento do aluno. Permite ensino personalizado. Você consegue, inclusive, trabalhar com aspectos cognitivos do aluno na forma de aprender. A melhora do desempenho dos estudantes, a promoção da cultura digital, preparando os alunos para o uso de novas tecnologias. Isso é fundamental porque hoje nas carreiras, qualquer que seja a carreira profissional hoje, o conhecimento do letramento digital, cultura digital, é obrigatória. Até para o cara que é datilógrafo, que a gente usava esse termo antigamente, né? O cara que vai digitar lá o Word, tá? Ele tem que ter letramento digital e cada vez mais isso está integrado, né? Ajuda a desenvolver a cidadania, porque ele acaba, na hora que você vai para o mundo digital, você se integra com o mundo em redes sociais, em que você quiser, né? Isso pode proporcionar, na realidade, estímulos, e principalmente os cognitivos, em relação aos estilos de aprendizagem. Garantir que os alunos tenham feedbacks imediatos. Isso é uma coisa fabulosa, porque, às vezes, o feedback na educação presencial, às vezes, levava uma semana, um mês, o professor, às vezes, levava para dar um retorno, um tempo enorme. Dependendo da estratégia, da forma com que você trabalhava com os alunos, era quase impossível, às vezes, dar feedbacks, né? O interesse, por exemplo, em atividades interativas através de games, tá? Isso é fantástico que você pode fazer em cima disso, né? As aulas podem ser mais atraentes, pode ser mais dinâmica, principalmente se você usar hoje realidade virtual, laboratórios virtuais, realidade aumentada. Você tem hoje as próprias projeções que você tem de vídeos em 3D. Você tem tanta coisa hoje que pode melhorar a forma de você trabalhar com o aluno, né, nas suas aulas. A integração total entre escola, professor e aluno. Isso é um ponto-chave. Você tem acesso praticamente em tempo real a professor, a escola, a secretaria, ao aluno, ao colega, no meio digital. No meio físico é bem complicado isso, né? A preparação para futuras carreiras, né? O diferencial competitivo nas escolas, né? A facilitação dos conceitos de aprendizagem, a facilidade no acompanhamento de cada aluno. Hoje o sistema te dá não só problema de frequência, mas produtividade, disciplina. Você pode ter um review do aluno, um raio-x do aluno quase que instantâneo hoje para o acompanhamento, né? Você tem uma educação mais livre, mais equitativa, mais descentralizada, né? Uso de recursos digitais. Eu vou até passar um pouquinho, porque senão depois eu sei que eu vou estourar o tempo, isso é normal. Mas você tem Fica tranquilo, professor. Fica à você tem vontade. uma série de vantagens que, às vezes, o ensino presencial não permite isso, porque seria muito caro você fazer isso. Seria quase que inviável você, economicamente, ofertar para turmas pequenas, cobrando mensalidades baixas, todo um cabedal, né, que você tem de informações, de tecnologias e deixar à disposição. Experiências imersivas que você pode fazer, uma experiência real para o meio digital, aí usa-se muito aí a realidade aumentada e a realidade virtual, né, que são duas coisas diferentes, né? Então, a educação, de uma forma geral, no mundo digital, ela mudou. Ela tem outro viés, ela tem uma outra característica, né? E a gente tem, para apoiar essa educação, a gente tem um ferramental fabuloso hoje à disposição. Então, você tem desde as plataformas colaborativas, né? Vocês certamente têm uma, né? Que a gente chama os ambientes virtuais de aprendizagem. Mas você tem realidade virtual para imersão em temas, você tem... Hoje, numa biblioteca, para você ter uma biblioteca boa, basta fazer assinatura aí de uma meia dúzia de boas editoras digitais no mundo, você tem tudo, né? Você tem realmente à disposição aí livros adoidado, né? E mesmo não tendo uma boa biblioteca, o aluno tem à disposição dele na internet livros e de tudo, de tudo. A gamificação, o uso de jogos, né, para você fazer principalmente a provocação na aprendizagem, o uso para você trabalhar em cima de documentos de sala de aula, controles, né, conteúdos multimídias, aplicativos móveis, né, essas lousas digitais que você pode aproveitar o que escreveu, digitalizar, compartilhar com o aluno, simuladores, realidade aumentada, plataformas para complementar a aprendizagem,
A internet das coisas que permite você hoje integrar a escola inteira em tudo, praticamente, né? Baixar o custo hoje, né, do teu setor de TI com armazenamento dessas plataformas em nuvem. A gente tem um termo aí que o pessoal está discutindo muito, aí, o metaverso, que já existe, gente. Tá? Ele só ainda não é viável porque ainda não há uma crença ainda nos resultados do que pode acontecer no metaverso. Na realidade, o que é o metaverso? É a gente pegar o nosso mundo real, esse que a gente vive dia a dia, pegar esse mundo digital e dizer, ó, tudo isso junto chama-se metaverso. É juntar os dois. Então, a gente tem dificuldade de, no mundo digital, ainda acreditar em algumas coisas. Na hora que isso entrar para valer, é a tendência normal. Por isso que a Metaverso faturou, ano passado, 65 bilhões na plataforma deles lá. E muita gente apostando em cima disso. Jogos eletrônicos, redes sociais, plataformas de videoconferência. E eu coloquei em vermelho a inteligência artificial, tá? Porque não é novo. O uso, metodologias ativas, eu até vou passar. Cultura maker, a gente conhece já bem isso, né? Faça você mesmo. Gamificação, vocês conhecem bem isso. Realidade aumentada e virtual, vocês devem trabalhar com isso, Ricardo, é direto, né? Para que serve isso? Onde se usa? Os ambientes virtuais de aprendizagem, o que você faz ali, né? Muda da vida, não importa qual deles, né? Mas eu quero chegar um pouquinho mais nessa tendência da 5.0, que é para discutir um pouquinho a inteligência artificial. Então, a gente já passou lá pela educação 1.0, né? A gente já passou pela 2.0, passou pela 3.0, né? O professor, a adequação dos laboratórios, das fábricas, o ensino colaborativo. A gente está na 4.0, aí, o aluno como protagonista, mas e o que vai ser a 5.0? O que vai acontecer aí na frente, né? Então, a inteligência artificial, na realidade, ela começa a aparecer no mundo lá nos anos 50, tá? IA é uma coisa antiga, já tem seus 70 anos. Só que ela nunca foi viável, porque a gente não tinha, economicamente, primeiro, né, dinheiro para manter máquinas que tentassem imitar o cérebro humano, que essa é a definição de inteligência artificial, né? É gerar um sistema que seja capaz de imitar a mente humana, né? Ou as atividades humanas. Então, nos anos 50, 60, 70, não tinha nem equipamento para isso, não tinha memória, não tinha velocidade, não tinha nada. Então, o que se fazia era, quando muito, até os anos 90, lá, sistemas especialistas baseados em regras, né? Faz isso. Era uma coisa até muito mais de matemática, de lógica, do que de IA. Se isso acontece, não faça isso, 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 isso. Isso começou a acontecer com a área médica, diagnóstico. Se você tem isso, isso e isso, é provável que você tenha aquilo, né? Mas, com o aparecimento da microinformática, né, nos anos 80 e 90, com a aceleração dos processadores, as unidades de armazenamento, né, na virada do século, começou a se tornar viável a gente pensar em inteligência artificial, e principalmente na forma de aprender através da inteligência artificial. Então, aí vão entrar alguns desafios para o sistema educacional, e são desafios assim bastante fortes, tá? Na educação 5.0, a gente tem que pensar no seguinte, ó, essa figurinha ao lado, ela ajuda bastante, tá? Começa assim, a formação de professores, tá? Eu tenho que ter professores com um perfil diferenciado do professor tradicional que eu tenho hoje, tá? Ele tem que ter, na realidade, né, conhecimento de tecnologias digitais, ele tem que ter conhecimento de metodologias de ensino para esse meio, tá? E ele tem que ter um currículo, tá, que perpasse, na realidade, a utilização dessas tecnologias nas suas estratégias de ensino e aprendizagem no mundo digital. Então, se a gente olhar ali aquele iceberg ali em cima, né, você tinha ali a formação integral, a neurociência, o aluno como protagonista, tudo na parte que não aparece, que está lá embaixo, né? E lá em cima, o que aparece, você tinha as tecnologias digitais e as metodologias ativas. Então, é explorar, a gente vai ter que explorar, na realidade, aí, esse universo que está embaixo. Então, os desafios que eu tenho aí, primeiro, né, é você integrar disciplinas, conteúdos, trabalhar mais com conteúdos multidisciplinares e interdisciplinares. O modelo de formação orientado para a formação contínua, né, não uma formação pontual. A procura por capacitações específicas orientadas ao desenvolvimento de competências, mudar o formato de aulas para um modelo de projeto na aprendizagem baseado em projetos, né? Incrementar o uso de softwares especializados em várias disciplinas, inclusive de gestão, né?
Você tem alguns pilares importantes de sustentação desse novo modelo, da 4 para 5, né? Que vão mudar, inclusive, as habilidades interpessoais, tá? O perfil, né? A capacidade de fazer escolha e tomar decisão, as competências, né? A disposição e a inteligência para você contextualizar problemas e buscar soluções, a promoção de estudos continuados e a pesquisa acadêmica, né? A figurinha ali do lado também ajuda bastante. Ó. Na sociedade da informação, que a gente tinha ali até o ano 2000, eu tinha informação e dado adoidado, mas eu não explorava conhecimento. A própria gestão do conhecimento aparece a partir daí, né? Dos anos 90. Né? Então, quando eu falo em conhecimento e sabedoria, é para onde a gente mais ou menos está indo para a educação 5.0. E a gente até está chamando, na realidade, a última internet que a gente carimbou é a internet das coisas. Né? Eu acho que a próxima internet vai ser carimbada como a internet do comportamento. Você vai ter uma internet que vai começar a avaliar o comportamento das pessoas, por exemplo, assistindo uma aula. Tá? Bacana. O comportamento das pessoas fazendo uma determinada ação. Isso já tem muitos softwares já fazendo isso no mundo. Quem faz isso? Inteligência artificial. Então, você tem hoje um salto bastante grande hoje nessa interação homem-máquina, no sentido de a máquina tentar interpretar mais o lado do comportamento humano das pessoas, para que melhore essa relação, né, da aprendizagem no mundo virtual. Então, essas habilidades, elas mudam. Então, esse tripé de competências, aí, conhecimento, atitude e habilidade, né, a competência é o fundamental aí no meio de você tentar juntar o conhecimento, atitude e habilidade. Se você tiver essa competência, provavelmente a gente vai estar começando a pensar em educação 5.0. Professor, Oi? se me permite, rapidinho, Sim? sobre a questão das soft skills, o projeto de educação à distância da Unialfa, ele contempla para os nossos acadêmicos uma gama de conteúdos, né, transversais, que eles estarão buscando esse conhecimento e essa formação para auxiliar, né, no mercado de trabalho e na formação para a vida, né, professor? Eu penso que a gente pensa também que é muito importante isso e está à disposição gratuitamente para os nossos acadêmicos. Essas habilidades aí, na realidade, é do último Fórum Mundial, né? Que o pessoal está apontando já para elas, olhando, na realidade, o mundo digital. Né? Não tem como a gente sair dela, né? E eu vou entrar assim, num tema assim, que ele já existe há bastante tempo, né? Chatbots, né? Que são robôs, na realidade, nada mais é do que um algoritmo de inteligência artificial que são usados para imitar uma conversa humana. Né? Eu tento fazer a imitação de uma conversa humana. Então, a própria chatbot conversa, o chatbot, que é a parte final da palavrinha robot, lá, né? Então, lá os chatbots nada mais são do que uma pessoa falando com um programa. Né? Porque quando eu falo robô, inteligência artificial, não é um cara físico. Né? A gente até tem muitos robôs físicos na indústria 4.0, tem muito robô físico mesmo, para atividade de montagem, linha de montagem. Mas quando eu falo em robô dentro de um meio digital, eu estou falando num sistema, num programa, né, de IA que permite você reproduzir alguma habilidade humana com o ser humano, né, no meio digital. Um ente digital conversando com um ente humano, tentando fazer essa interação. Isso a gente chama de um chatbot. Né? Então, eles foram criados para simular um diálogo, né, com outro humano. Né? Então, cria um diálogo entre o computador e um humano. Né? E o objetivo do chatbots, quando eles foram criados, lá já por volta de 2014, 15, 16, já se tinha muitos chatbots, né? O que a gente queria, na realidade, era tentar criar um chatbot lá que não percebesse que você estava interagindo com um humano, né? Que a pessoa que estava interagindo não achasse que aquilo era uma máquina, que era um humano. Quer dizer, esse era o objetivo que a gente tinha para chegar num chatbot bem interessante, né? Então, você tentar automatizar diálogos né, entre seres humanos e máquinas de uma forma mais tranquila. Eles foram muito usados de uma forma assim, direta, e a gente tem hoje, isso deu processo na justiça no mundo todo, né? Para substituir conversas através de ligações telefônicas. Então, isso realmente é chato, né? Você entra lá, um robozinho atende, diz que 1, diz que 2, diz que 3, aí não tem resposta, ele cai a ligação, ele não sabe responder. Mas a história deles começou aí mesmo. Né? Você tinha os robôs abertos, né? Os chat abertos, com domínio aberto, e tinha os fechados. Né? O espaço amostral ele já era restrito, ele só respondia, por exemplo, o atendimento, o outro era mais aberto. Né?
uns eram com respostas pré-definidas. Aliás, quase tudo que a gente tem aí de chatbots são com respostas pré-definidas. E depois tem os generativos. Aí é que começa um negócio legal, cuja abrangência de resposta não é prevista, né? Você sabe o que é chat? Hoje a gente tem, né, um cara que está bagunçando todo mundo, né? O chat GPT, né? Sabe o que é o Gzinho lá? É a IA generativa. É a que vai gerar respostas, tá, não previamente programadas, né? E na inteligência artificial a gente tem isso, a gente é como a gente, né? Eu não sei o tempo que eu tenho lá, Ricardo, Professor mas Flávio, fica à vontade. A gente é muito tinha. interessante quando a gente começa a É muito falar, interessante. quando a gente começa a falar nisso, principalmente o pessoal que está com medo aí dessa, acho que nova tecnologia que vai entrar e vai entrar para valer no mundo acadêmico mesmo, a gente entender um pouquinho o que está atrás disso, né? Quando a gente entrou na escola, nós, seres humanos, nós passamos por um aprendizado supervisionado, né? A gente começou na escola lá com um professor na escola primária, ensinando lá as letras, os números, as frases, a língua, evoluiu, foi para o ensino médio, foi aprendendo, né, a matemática. A gente terminou tudo aquilo, sempre teve alguém dizendo para você assim, você aprendeu 70%, 60%, você está aprovado, você está reprovado, e você foi subindo, aí você foi para a universidade, continuou um tutor lá, tinha alguém lá te ensinando. Então você foi construindo, na realidade, né, os teus conhecimentos, sempre tendo alguém lá te orientando, né? Você tendo lá um supervisor. O supervisor dizia para você, até você terminar o teu TCC lá, tinha um cara dizendo se está aprovado ou reprovado, você teve 80% de aproveitamento, e você, bom, legal, agora eu já aprendi. Eu tive uma aprendizagem supervisionada. Quando você se tornou profissional, o Ricardo hoje está no mercado de trabalho, quando alguém pergunta para ele não tem nenhum supervisor. Ele vai ter que pegar os conhecimentos que ele já armazenou, que ele já tem lá, e vai ter que gerar uma resposta para essa demanda, para esse, né, problema que tem. Ele vai dar uma resposta que provavelmente não está prevista. Ele vai construir essa resposta, vai dar uma solução baseado nos conhecimentos que ele tem. A inteligência artificial, quando você pega um sistema, né, o coração da inteligência artificial, o coração de um robô desse, de um chat desse, de qualquer sistema de IA, é a aprendizagem dele. Como é que você ensina a máquina? Como para a gente, como é que você foi ensinado? Se você não foi ensinado, provavelmente o teu nível de conhecimento é mais baixo. Quanto mais ensinado você foi, mais conhecimento se tem. As máquinas é exatamente a mesma coisa, não tem absolutamente nada diferente. E a gente separa, assim, né, na aprendizagem de máquina, o nome é até bonito, machine learning, né? Mas é aprendizado de máquina mesmo, tá? Aprendizado de máquina, o que é? A gente separa, assim, a grosso modo, em dois grupos, é mais, mas a gente separa em dois. Aprendizagem supervisionada e não supervisionada. O que é a supervisionada? A gente vai ensinando a máquina a dizer, essa cor aqui é amarela, essa cor aqui é verde, isso aqui é uma linha reta, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma pera. Você vai ensinando a máquina os conceitos básicos e alguém diz, está certo, está errado, errou em 80%, errou em 90%, acertou em 95%, e você vai calibrando a máquina até que ela tenha uma margem de acerto alta, né? Assim como a gente, o nosso professor não deixa passar se a gente não tivesse uma nota acima de 7, 8, tá? Não passou, ainda não levou lá. A máquina é exatamente a mesma coisa. O que a gente quando a gente cria uma aprendizagem de máquina, você pega um modelo de aprendizagem de máquina, você tem um coeficiente lá que você calcula lá, que é o nível de erro da máquina, né? O nível de erro do sistema. Ele pode errar em até 5%, 4%, o nível de aprendizagem foi 95%, então ele erra em 5%. Então, a máquina é igualzinha. E a gente tem uma outra área da IA que a gente chama de aprendizagem não supervisionada. E aí a gente vai dar as informações e a máquina vai tentar entender aquelas informações, criar padrões, interpretar aqueles padrões e provavelmente vai criar novos conhecimentos para a gente. Isso a gente chama a IA generativa, ela gera novos conhecimentos. Que nada mais é do que hoje o chat GPT lá, o T de uma tecnologia Transformers que a gente usa hoje em dia, tá? Mas é nada mais do que você tem aí. Depois você tem outras formas, né? Você tem hoje como você tem uma aceleração muito grande das tecnologias de aprendizagem em redes neurais, então vocês têm as deep learning, que são as aprendizagens profundas, você tem hoje toda uma tecnologia que simplesmente melhora o aprendizado
seja ele supervisionado ou não supervisionado. Ele melhora e melhora muito, tá? Mas não sai muito disso, né? Então, esses robozinhos, esses chatbots, né, eles foram colocados no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Hoje você tem integrados em várias plataformas, você tem chats aí que estão, né, trabalhando. No teu WhatsApp, às vezes você entra lá, tem um chat lá para marcar uma consulta médica. Então, é um chatzinho bem simples para fazer. Tem alguns de voz, né? Tem alguns que são em texto. Até há uma diferença entre o chat, que é a conversa, e o texto, né? E tem, mas a gente coloca tudo na classe de chat lá. Mas eles podem trabalhar ali, né, com classificação de textos, com redes neurais, com entendimento de linguagem natural. E essa evolução aí é interessante porque aí vem uma grande diferença que a gente tem entre o ser humano e a máquina, né? A máquina não faz coisas idiotas, às vezes. A máquina, que eu digo, um sistema de inteligência artificial, né? Ela não responde coisas assim simples, né? Porque ela não foi ensinada a resolver coisas simples. Mas em problemas específicos, a máquina é alguma coisa fabulosa, né? Por exemplo, hoje, diagnósticos na área médica. Bom, tem trocentas aplicações hoje que a máquina dá de 10 a 0 no homem. Não tem muito sentido você continuar fazendo uma atividade humana se a máquina te dá resultados melhores, né? Aí vem o pessoal lá, né? Não, você cria desemprego, cria não sei o quê, a tecnologia vai botar um monte de gente na rua. Vocês já fizeram a conta de quanta gente hoje trabalha em cima de tecnologia em casa? Quanta gente hoje depende de tecnologia para trabalhar e ganhar pão hoje? Eu acho que a gente tem uma parcela hoje da classe social, principalmente mais baixa hoje, que depende de tecnologia para ganhar pão. Desenvolve muita coisa hoje em cima de tecnologia. Esse trabalho remoto hoje, a oferta de coisas simples que você pode... O cara que tem um mercadinho, que não tem estoque, hoje ele pode se tornar um vendedor aí, usando estoque de um de outro, aí, com ideias, a ideia é simples. E muita gente se tornando até milionária, às vezes em algumas sacadas geniais que vem pela frente. Então, essa interação da tecnologia, ela, no fundo, a gente busca o benefício do ser humano. A gente quer tirar uma carga repetitiva de trabalho, no caso da parte intelectual, e quer também retirar uma carga física de trabalho, no caso, por exemplo, das automações que você tem em indústria e por aí fora. Bom, o GPT, na realidade, esse chat, que hoje está na moda, aí, ele no fundo, ele é um algoritmo de inteligência artificial, uma tecnologia, que começou a brincar ali com... Todo mundo conhece o Alexa, ou o Google Assistente, o pessoal começou a conversar qualquer coisa com ele, né? Ele dá a resposta. E o sucesso dessa ferramenta está em oferecer, na realidade, ao usuário uma forma simples de conversar e obter resposta. O foco é esse. A gente tem uma forma fácil, ou seja, o mais parecido com a relação entre duas pessoas conversando, né? Do que você conversar entre você e uma máquina. Essa tecnologia já tem 8 anos, ela não é de hoje. Ela começou a se trabalhar em 2015, né? Olha lá, na realidade, você tem ali o Transformers, que é uma tecnologia, um sistema que treina respostas. Ele gera respostas, tá? O Transformers é, na realidade, um pacote de IA que tem disponível para quem quiser brincar com Python, que é da área de computação, né? Pode brincar à vontade e está lá. E ele trabalha em cima de NLP, Programação de Linguagem Natural, né? Que trabalha línguas que você quiser, tem hoje em dia. Ele processa a linguagem natural. Então, ele começou em 2015. Em 2021, eles pararam. Quem usa, inclusive, o ChatGPT, está brincando com o ChatGPT, ele tem que tomar cuidado. A base de treinamento dele foi desativada em novembro de 2021. Se você perguntar alguma coisa em 2022, ele não vai te responder ou vai te responder errado lá, tá? Porque ele não foi treinado para essas informações atuais. Mas a base de treinamento foi interessante. Eles usaram 175 bilhões de parâmetros para ensinar a máquina. Esquece qualquer capacidade humana, esquece qualquer coisa, está perto disso. Aí que começam os diferenciais da máquina. Tá? A máquina tem uma capacidade de aprender milhões de vezes maior que o cérebro humano. Ela, às vezes, não aprende coisas pequenas, mas coisas específicas, ela é 20 a 0 em cima da gente. Tá? No entanto, existem diversos problemas que a gente tem que tomar cuidado, e isso é o que eu queria tentar um pouquinho chamar a atenção. Como a máquina é alimentada pelo ser humano, né, a máquina tem viés. Está tendo alguns processos nos Estados Unidos já contra o ChatGPT lá, né? Porque mesmo a gente, olha, pega você lá, quando você foi para a escola aprender,
você tem um viés, né? Por exemplo, quem estudou na Universidade A, ela vai portar um viés do conjunto de professores que ela aprendeu, para qualquer área. Para a área de medicina, para a área de história, para a área de educação, para a área de engenharia. Você vai ter um viés da aprendizagem daquele professor, da forma com que ele fez. Então, você, quando aprende, você carrega com você o viés da aprendizagem. Isso é padrão, é normal, né? Se você pegar viés ideológico em universidades, isso é mais do que notório. O cara que passa por uma universidade pública, ele tem um viés mais esquerda. Isso é uma coisa normal que você tem nas instituições públicas. Então, você carrega esse viés. A máquina, você vai ensinar a gente. E se você ensinar a máquina com viés, a máquina vai tomar decisão com viés. Isso tem ações nos Estados Unidos, milhares, né? Aplicações de IA na área de criminalística, né? A tendência é criminalizar o pobre e o negro, porque ela foi alimentada dizendo que sempre os maiores culpados eram o negro e o pobre. Então, você tem vários problemas aí quando você começa a acreditar piamente, tá, na formação de uma resposta que vem formulada por inteligência artificial. Tem que tomar cuidado. Então, primeiro, né, como ela é alimentada por homem, você pode ter imperfeições e pode ter vieses aí bastante grandes. Tá? O GPT-3, que é a versão atual dele, né, ele partiu de um estudo de mais de 1 trilhão de palavras disponíveis em todo tipo de texto digital da internet. Olha a base de treinamento desse negócio. Tá? Eu não sei quantos de vocês já entraram e brincaram lá no chat GPT. Lá. Já tiveram a curiosidade de entrar lá e brincar. Né? É alguma coisa que chega, para quem não conhece inteligência artificial, chega a assustar. Né? Mas, na realidade, né, você pode realizar aí perguntas de qualquer área de conhecimento, você pode começar a brincar com ele. Tá? E você pode realizar coisas simples, mas também pode buscar coisas sofisticadíssimas lá. Tá? E as respostas não levam mais do que 10 segundos para você ter a resposta. Tá? Então, justamente, né, nessa fase de preparação do sistema que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ele preparou dentro das bases em que ele aprendeu. Ele vai te responder dentro da área de conhecimento que ele foi treinado. Então, você tem que pensar, na realidade, um pouquinho, que, por exemplo, né, a IA ainda não chegou, mas vai chegar, tá, em raciocínio abstrato. O ser humano tem um raciocínio abstrato fabuloso, a máquina é zero. Então, ela não tem abstração, ela vai buscar informação lá, vai compor aquela informação e vai te dar como resposta. Ela não abstrai, por exemplo, algumas coisas que você sabe que está errado. A máquina não tem essa capacidade de abstrair. Se você for conversar com ele, né, ali embaixo ali tem ali o endereço lá da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu, né, que o Bill Gates acabou de colocar 10 bilhões de dólares nela, né, para dizer que é por isso que apareceu na mídia, né? Ela explodiu na mídia lá pelo investimento do Gates, né? Uma empresa criada lá pelo Musk, lá no começo, e agora, né, tá na moda. Eu brinquei com ela, olha só que coisa legal. Eu brinquei com ela, eu disse assim para ela: elabore 15 formas de usar o ChatGPT em sala de aula. Ela me respondeu, tá ali, ó. Responder pergunta dos alunos sobre determinado... Não fui eu que fiz isso aqui, tá? Usar o chat como uma ferramenta de feedback, fornecendo ao aluno imediato suas respostas de trabalho. E vai embora. A avaliação é permitindo que os alunos respondam perguntas e testes de exame em tempo real. Aí eu perguntei para ela, o que significa a transformação digital na educação? É a nossa palestra, né? Olha os tópicos que ela colocou. Transformação digital na educação refere-se ao uso de tecnologias para melhorar e transformar a educação. Eu tenho o potencial de mudar profundamente a forma de como o ensino é oferecido e como os estudantes aprendem. Tem uma tendência crescente em todo o mundo e está sendo adotada pelas escolas, universidades e outras instituições educacionais. Aí eu perguntei lá para o chat, lá, quais são os tipos de aprendizagem de máquina que são usados em um sistema de IA? Então, acabei de falar agora há pouquinho, né? O aprendizado supervisionado, o não supervisionado, o reforço, na realidade, é ele, mas você reforçando a aprendizagem. Vocês já passaram por aula de recuperação? Minha nota foi baixa, eu tenho que aumentar. Então, eu faço uma aprendizagem por reforço. A mesma coisa, tá? E aprendizagem profunda, aí já são tecnologias para aprofundar um conhecimento, tá? Mas não sai do aprendizado supervisionado e não supervisionado. Eu perguntei, quais são os desafios da transformação digital na educação? Primeiro desafio, acesso à tecnologia, desigualdade de habilidades digitais. Vocês prestarem atenção, tem que ter gente lá com letramento digital,
Treinamento dos professores. Se não tiver professor treinado, não adianta. Custo, qualidade da educação, proteção de dados, desafios de aprendizagem. Eu perguntei, quais são as principais tecnologias disruptivas da educação? Porque eu mais ou menos quis ver se aquilo que eu tinha preparado ia bater com o que o chat iria me dar como resposta. Eu fiz outra, a minha relação é bem mais completa do que essa. Mas todas essas aí estão lá. Todas essas ali, aprendizado baseado em IA, realidade virtual, educação à distância, estão todas elas lá. Como usar ele em sala de aula? Respostas a perguntas, estímulo à escrita, práticas de língua estrangeira, enriquecimentos de aula, trabalhos em grupo. Aí eu perguntei para ele como os professores podem usar o chat. Como é que um professor pode usar? Aí ele me deu lá uma relação de respostas, lá que se vocês podem entrar e conversar, pergunta para ele, como eu posso resolver isso? Mas não é só isso, não é só perguntar. Eu perguntei até quais os problemas quanto ao uso dele em sala de aula. Se o professor permitiu o aluno em sala de aula, falta interação humana, você pode isolar o cara. Limitações de compreensão à resposta. Então, pela primeira, falta de interação humana, o ideal dele é você usar ele em grupo. Pega 5, 6 alunos e explora um tema, para que haja interação e haja também interação com alguém que possa te dar a resposta. Limitações de compreensão e resposta. Isso é um problema, na realidade, porque ele pode dar alguma coisa muito profunda, às vezes, em termos de conhecimento, que você, o aluno, ainda não tem. Então, tem que ter um olhar. Falta de feedback personalizado, às vezes ele dá um feedback maior, dependência excessiva de tecnologia, limitações de acesso. Então, problemas, eu levantei problemas em sala de aula. Elabore um histórico do chat. Daí ele me deu lá, 2015, 2018, primeiro, 19, 20 e tal, foi me dando a evolução dele mesmo, como é que ele evoluiu. Aí eu falei para ele, vamos brincar com o exercício. Pedi para ele, como eu tenho formação em matemática, fui por muitos anos professor de cálculo, analítica, álgebra, e depois, em paralelo, sempre trabalhei na área de computação. Eu perguntei, elabore para mim 5 exercícios de integrais definidas. Tá lá, ele contou, não foi eu que vi, não escrevi nada. Exercício, podia ter pedido 10, 15, tá? Tá lá, calcule a integral definida da função tal no intervalo tal. Crie 5 exercícios de algoritmos para programação. Tá lá, cálculo da média, contagem da letra, ordenação de números, busca binária, sequência de Fibonacci. Podia pedir 10 exercícios. Isso, o professor pode usar isso para preparar suas aulas, seus exercícios, a parte prática, que é um auxiliar fantástico. Aí eu provoquei ele, pedi para ele, resolva para mim agora quando que o número é primo, computacionalmente. Ele me deu o algoritmo em Python. Está aqui, use isso, está escrito ali embaixo. O que você pode fazer, use tal rotina, está pronto, tá lá o algoritmo montado. Lá. Eu nem entrei na parte gráfica, tá? Porque aí a gente vai extrapolar o tempo longe, tá? Aí perguntei para ele, cálculo da média, como é que eu faço para calcular a média aritmética de uma série de números fornecida pelo usuário? Um monte de dados para ele, tá? Ele falou e me disse, tá aqui, faz isso, 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 isso. Está ali a resposta dada por ele, tá? Então, o que eu quero dizer é que essa área do chat, ela chegou e vai ficar. Ela não é só um modismo. Ela é uma ferramenta que vai facilitar, tá? A vida do professor, a vida do aluno, tá? A vida do gestor. O que a gente tem que aprender é usar ela. Não usar para o lado ruim, para copiar artigo, para copiar texto, para imitar, para colar. Você tem que usar ela como um apoio à aprendizagem, uma ferramenta fabulosa. Tem já centenas de artigos aí que a gente tem por aí já, mostrando o uso bom e o uso ruim da ferramenta. Mas veio para ficar, não tenho dúvida. É uma ferramenta poderosíssima e que provavelmente ela daqui a um tempo vai ser paga, você vai pagar como assinante, e que a gente não precisa perder tempo em ficar procurando 200 coisas no Google para montar um determinado assunto. Está tudo concentrado. Você tem a informação colocada lá. Então, eu, como venho da área de exatas, eu gosto muito do Einstein. Então, eu coloquei ali o seguinte, olha, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, ser criativo é você especular, é você olhar o que tem ao teu redor, tentar enxergar algumas oportunidades. E, normalmente, no meio das dificuldades, é que a gente encontra as boas oportunidades. Você ser imaginativo é muito mais importante que conhecimento, porque você só consegue criar conhecimento a partir da imaginação. A imaginação é muito mais importante.
E essa quarta aí, gente, por favor, gente, não queiram plantar maçã e colher banana, tá? Vocês querem ter um horizonte, tá? Tracem o caminho certo, né? É uma insanidade você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Quer fazer alguma coisa, planeje o caminho, né? Aí você vai colher a coisa certa. E futuro é agora. Há 2 minutos atrás era passado. Hoje já, né? Já é futuro. Então, não dá para deixar para depois isso, tá? Então, é bom a gente sempre, né, estar consciente do que vem pela frente, né, nesses termos tecnológicos, porque isso, principalmente no mundo de hoje, né, é muito rápido, isso é tudo muito rápido, né? As coisas acontecem e a gente, às vezes, não tem tempo para esperar para que a gente tome determinadas decisões, isso são muito importantes, tá? Bom, eu estou à disposição, Ricardo, de que precisar, o pessoal quiser conversar, né, fiquem à vontade. Eu vi aqui que no chat aqui só o Nelson teve que sair mais cedo, ele já tinha avisado antes lá, Por verdade. mas o resto do pessoal acho que não se encorajou aí a fazer perguntas aí. Mas a gente tem, professor, pergunta sim no nosso grupo aqui de colegas, de professores e também de gestores que estão aqui maravilhados com a sua apresentação. Mais uma vez, professor Flávio, muito obrigado pela participação na Semana Acadêmica da Unialfa EAD, né? Foi realmente muito bacana, professor, conhecer inclusive temas importantes que está nos rodeando, como o ChatGPT. Nós já havíamos lido, já havíamos testado, mas teve muita informação que o professor trouxe que acredito que muitos dos nossos acadêmicos e até mesmo do nosso corpo técnico talvez não conhecia, né? Como entendimento do quão importante essas questões para o nosso mundo atual. Eu acho que o contexto da semana acadêmica é isso, né, professor? É nós podermos trazer, né, a sociedade para a discussões importantes ao longo também do momento que nós estamos perpassando, vivendo, né? E a palestra do professor Luciano de ontem, como a sua, trazem muito bem e elucidam muito bem aquilo que nós estamos passando. E tem uma pergunta, professor, que eu queria iniciar, né, do professor Adriano, que é um professor que lhe deu, inclusive, os parabéns pela palestra, gostou muito, ele é da área de Machine Learning, e ele fez uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com você, né? Quais os principais cases de sucesso de transformação digital na educação no Brasil, na América Latina? Ele quis perguntar para o professor para que a gente possa compartilhar aí cenários, né, de possibilidades que a gente possa, inclusive, conhecer, debater e melhorar, até mesmo para a instituição. Veja, foi professor Adriano, né? Professor Adriano Pila. Isso. Professor Adriano, veja bem, o conceito de transformação digital é a transformação das atividades que você tem do mundo físico para o mundo digital. Bom, na área da educação tem vários que deram certo, que são muito bons. Eu participei desde a criação lá da Unicesumar. A Unicesumar é uma universidade que partiu do zero e conseguiu transformar suas atividades, que eram exclusivamente do meio físico, para o meio digital. Tem várias instituições de sucesso no Brasil. As grandes corporações de EAD no Brasil, hoje, elas têm... Se o resultado da educação é bom ou ruim, é outra coisa. Essa é outra pergunta. Eu estou falando do resultado de sucesso da transformação digital. As instituições que conseguiram transformar a sua atividade física numa atividade em meio digital. No mundo tem muitas que são referências, né? Se você olhar a Tec de Monterrey, lá é uma referência. Eles já fazem 20 anos que fazem transformação digital. Eles já acreditavam no uso da aprendizagem já com televisão, né? Jogando antena lá na frente, lá, né? Então, essa transformação digital, no Brasil, tem muitos casos de sucesso na área educacional. As grandes escolas de EAD no Brasil têm sistemas de transformação digital 100%. Se é bom ou ruim, se didaticamente funciona ou não, é outra conversa para a gente sentar e discutir. Se as estratégias de ensino e aprendizagem nesses meios são boas ou ruins, é outro tema. Se a forma de você preparar suas trilhas de aprendizagem, né, ela é boa ou ruim, depende da estratégia de aprendizagem que você usou, depende do teu modelo de aprendizagem. Isso a gente pode discutir. Tem modelos bons, tem modelos ótimos, tem modelos que, na minha opinião, ainda precisa melhorar muito.
Mas no Brasil tem muitos casos de sucesso, né? Eu acho que a transformação digital em si é um processo muito mais eletrônico, né, do que um processo realmente digital mesmo, né, de você levar a informação. Agora, os resultados, né, da educação no meio digital, eles estão gatinhando. Foi bem aquele slide que eu coloquei, o modo 1 para o modo 2, lá, né? A educação digital modo 1, modo 2. Na educação digital do modo 1, eu até vou passar para o Ricardo lá depois, professor, se quiser conversar, eu passo até alguns outros materiais, se precisar. A educação digital no modo 1 é o que ela está acontecendo. Acho que tem muita gente dando tiro para muito lado. Por quê? Porque não tem muita referência. Cada um está tentando montar um modelo melhor, sob o ponto de vista econômico, social, da aprendizagem. Alguns deram certo, outros deram errados, mas a gente está tateando tudo isso. A gente está indo para o modo 2 lá, que é você ter uma governança melhor sobre cada uma daquele leque que a gente abre, daqueles 5 leques lá, para melhorar realmente a qualidade de tudo isso, sob o ponto de vista administrativo, educacional, da aprendizagem, do ensino e por aí afora. Essas são as fronteiras do conhecimento que eu acho. O que vai melhorar a educação digital são as ferramentas digitais. E eu acho que, por exemplo, né, ferramentas como o chatbot, ela tem um poder muito grande para melhoria, tá, dessa relação dentro do ambiente digital, principalmente na relação aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor, professor, núcleo administrativo, porque você pode conhecer praticamente tudo em cima disso ali. Então, eu acho que essas ferramentas, com o aprimoramento delas, o Google vai lançar a ferramenta deles agora, é o concorrente do chatbot da OpenAI, né? Que já está trabalhando já não sei quantos anos em cima disso também. Provavelmente vem alguma coisa melhor do que ele, tá? Provavelmente mais dirigido, porque o Google já tem muita ferramenta para a área educacional, tá? Provavelmente muita ferramenta de IA já direcionada já para as ferramentas do Google. Então, o que vai melhorar a qualidade, o que vai tornar, assim, talvez vamos dizer assim, uma vida mais normal de uma pessoa no mundo digital, são essas ferramentas IA. Ela que vai talvez fazer essa interface de quebrar o gelo que é o mundo digital, né? Que é uma coisa que está ali parada, se você fizer alguma ação tem reação, se não fizer não tem nada, né? Então, eu acho que essas ferramentas vão mudar. E essa área de IA é uma das áreas em que pode colaborar muito, né? Essa área de IA que eu coloquei lá, que é comportamental, tem muita gente se preocupando e trabalhando já, né? Tem muitas aplicações, né? Coisas simples assim, você tem sisteminha no carro hoje que olha teu rosto dirigindo, olha o teu comportamento, se você está cansado, né, pela tua fisionomia, e já te alerta, ó, você está cansado, pare, faça atenção, né? Dependendo do que você está ouvindo uma música muito alta, ele chama atenção, isso pode atrapalhar. Essa parte comportamental já tem muita coisa aprendida, e tem muita gente se preocupando em tentar olhar o comportamento do estudante, né, lá do outro lado, através da IA, através, né, das imagens, principalmente que você possa captar, e do próprio comportamento dele, na forma da resposta, na forma de desenvolver as atividades, de você poder avaliar isso. Então, acho que tem muita coisa para vir ainda, né? E essa educação 5.0, eu acho que vai muito mais nessa direção. A gente espera que a gente tenha a internet, na realidade, a gente está aí na berlinda de ter uma internet interativa, né? A gente acha que ainda não tem uma internet tão interativa e inteligente, mas é a próxima geração da internet, a internet 3.0 que a gente tem na frente. A gente está na 2,5 ainda, né? Provavelmente, chegando nela, a gente vai ter mais condições de melhorar essa relação entre o homem e a máquina, né? Não sei se respondi. Bacana, bacana, professor Flávio. Tem uma interação aqui de um colega, professor Marcelo Jota, que é do núcleo nosso de educação à distância. Ele fez uma pergunta bacana. Aquela proposta do Waze, né, de fazer a condução dos carros, de nos levar para, hoje em dia, a todos os lugares. Professor, eu lembro de fazer atividades comerciais e perguntar, parar nos locais onde eu ia, muito no interior, para realizar, por exemplo, atividade de abertura de polos, e a gente não tinha. Na época, eu era novo e fazia viagens e eu não tinha. Eu imagino, inclusive, as pessoas que, né, no passado, os nossos avós, bisavós, enfim, os caixeiros viajantes, né? Como que fazia esse trabalho? Aí vem a pergunta do Marcelo Jota, professor, se a tecnologia utilizada, por exemplo, no Waze, né,
hoje, que tecnologia é essa, professor? Pode ser considerada como uma inteligência artificial? Como é que seria a proposta, por exemplo, do Waze? Ó, tanto do Maps quanto do Waze, na realidade, né, os dois se baseiam, né, a base fundamental é o GPS, né? Você tem um GPS que vai fazer todo o mapeamento. E aí, a inteligência artificial que é usada nos dois, na realidade, a base que é utilizada são as informações que vêm dos usuários, tá? Então, os usuários vão dando essas informações, principalmente, às vezes, até pela Alimentando, rota né, que ele professor? faz, né? É porque ele vai aprendendo. Ó, por exemplo, eu vou daqui até a universidade, o Waze me manda numa rota, mas eu faço outra, sempre faço outra. Aí, de repente, ele vai aprendendo que aquela rota que eu fiz é uma rota melhor. Então, ele vai melhorando. Que bacana. Quando tem algum acidente e tal, esses sistemas são todos interligados a essas áreas de pedágio, polícia e tal, eles já têm uma base de dados que são retroalimentadas. Então, você tem um sistema de IA na retaguarda para atualizar a informação. Ele vai sempre atualizando, ele vai atualizando as informações. Por exemplo, houve uma mudança de sentido, né, nas ruas. A nova versão do GPS vai trazer, ele já vai pegar na nova versão do GPS e já vai jogar lá para o sistema para dizer, olha, na próxima vez isso aqui não é mais para você ir por lá. Então, a escolha das rotas é um problema, na realidade, de otimização. Ele olha os sistemas de tráfego, ele enxerga os sistemas de tráfego pela rota que ele definiu, e aí ele calcula mais ou menos, ele já tem mais ou menos a definição das velocidades médias por trajeto, e aí ele calcula os tempos. Tá? Não é uma coisa muito complicada. Então, são sistemas de AI que eu acho que eu que viajei na Europa nos anos 80 e 90 com mapa, né? Era mapa, não existia isso, né? Minha mulher era copiloto, né? A gente morava na França lá, quando a gente ia viajar, o mesmo aqui no Brasil, tá? No Brasil nem tinha mapa bom, né? Lá a gente conseguia mapas bem detalhados. Era copiloto, gente, era viajando ali com o copiloto na mão. Hoje não tem sentido nenhum você sair e viajar sem um GPS, não tem nem como você. Além disso, você tem todo integrado, né, no GPS, todo o sistema de alimentação, mercado, posto, gasolina, nem vou entrar em detalhes, porque aí você tem sistemas inteligentes ali que são fabulosos, que nem é deles, às vezes, aí são sistemas que eles incorporam mesmo, sistemas já são de domínio público, né, que eles trazem para dentro e disponibilizam a lista. Você tem uma boa rede, na realidade, de IA, que são integradas nesses sistemas aí, né? E a Mas é gente bem pode interessante. É bem interessante, né, professor? Eu fico pensando no tempo que a gente otimiza, né? Imagina a Sim. gente, por exemplo, fazer uma viagem cruzando o Brasil, enfim, que seja, uma viagem de férias, sem mapa. A gente perderia muito tempo, até na distância de um local para outro, por exemplo, que a gente não conheça, né? Aqui nós estamos em Goiânia Eu trabalhando acabei, em Alfa. eu acabei de Não fazer, faz Ricardo. sentido, né? Ricardo, olha só, eu acabei de fazer a programação. Eu comentei com você e com o reitor Professor no começo Nelson. da conversa, o professor Nelson, que eu vou fazer uma viagem agora para a Itália, vou ficar 45 dias na Itália. Eu fiz o roteiro dia a dia. Eu usei duas ferramentas, duas. O Maps, do Google, e o Chatbot. Já fiz Caramba. todo o roteiro feito. Todo o roteiro prontinho. Não foi feito por mim. Tá? Teve coisas que eu discordei, que eu troquei, que eu já conhecia, teve coisas que eu, né, acho que não deveria ser aquilo, por isso a gente não confiar cegamente nas coisas, mas 95% que foi colocado lá estava correto. Esse problema das distâncias. Então, eu calculei todas as rotas. Tanto quilometragem, na tal estrada é tanto tempo, é tantas horas, porque você entra no Maps, ele te dá isso detalhadinho, ele te dá lá. Então, eu acabei montando. Quer ver uma coisa, Ricardo? Você tem um tempinho ainda? A gente Com pode ou não? certeza, com Quer ver? certeza. Só para a gente. Mas acho que eu não consigo mais. Não, consigo sim. Deixa eu só abrir aqui um negocinho bem fácil aqui, ó. Só para te explicar, olha a facilidade com que a gente hoje consegue, na realidade, fazer o planejamento com essas ferramentas. Aqui, basicamente, é ferramenta de IA. Não tem muito que a gente está discutindo. Olha que bacana. Ó, quer ver? Ó? Está aparecendo já para vocês isso aí ou não? Já está aparecendo sim, Roteiro da professor. viagem, tá? Então, aqui eu marquei, aqui eu usei, tudo que eu fiz por aqui, ou foi Airbnb, ou foi Booking, tá? Então, deixa eu Tá. pegar aqui para frente. O que visitar em Barcelona? Tá vendo essa aqui, ó? Caramba. Isso aqui eu perguntei para o Chat. Bolt, tá? Ele me Tá. respondeu, tá? Isso, algumas coisas eu cortei, isso, tá? Não fui eu que peguei isso, tá? Eu perguntei para ele, daí eu fui melhorando. Nesse bairro gótico, o que eu quero ver? Você pode ver isso, isso e isso, tá?
Aí, Que legal. aí eu peguei, aí eu vou ficar 4, 5 dias, tá? Que a gente vai passar lá vai pegar um voo, vai ficar uns dias em Barcelona, né? Aí eu peguei, a hora que eu entrei aqui, deixa eu ir mais para frente um pouquinho. É muita comodidade, né, professor? Ajuda É, muito no nosso dia a dia, né? não, é muita. E aí você pode ir pegando, olha, eu peguei aqui, quer ver? Ó, deixa eu, ó, Nice, a gente vai passar por Nice, que vai estar de carro ali para voltando da França, o que fazer, o que ver, quais são os mercados, supermercados e restaurantes próximos ali. Isso aqui são respostas do chatbot, tá? Não são minhas, tá? Ele me disse, ó, os mercados mais próximos, aqui estão algumas respostas, tá? No caminho tal, no quilômetro tal, em 5 minutos do local que você vai estar, vai ter o Carrefour lá. Aí você clica em cima do mapa, ele te dá um mapa do lugar lá, tá? Quais são os bons restaurantes que eu posso ver, tá? Aí, Pisa, lá na Itália, o que eu vou ver lá? Eu perguntei, o que visitar em 2 dias em Pisa, ficando no tal lugar? Aí ele me disse, em 2 dias você pode fazer isso, isso e isso no primeiro dia, isso, isso e isso no segundo dia. O que eu estou dizendo é que essas ferramentas hoje, elas facilitaram a vida de todo mundo. O chatbot, se você souber usar ele, é um negócio maravilhoso. Eu programei a viagem baseado nele, Como é que pode, né? literalmente baseado nele, tá? E no Maps para ver as distâncias, tempo, para onde eu vou, tá? Ele já me dizia o tempo, ó, você leva 20 minutos, você leva 2 horas para estar lá. Né? Eu ia no mapa, lá batia, tá? Porque ele foi lá no mapa pegar a informação. Né? Então, essa integração vai ser cada vez maior, né? Muito bacana, muito bacana. Professor, mais 2 perguntas importantes que a gente percebeu aqui no nosso grupo de trabalho. É possível ainda? Sim, É tranquilo. Minha parte, tranquilo? tranquilo. Sem problema. Perfeito. A primeira pergunta a gente entende que é bacana até para os próprios acadêmicos que pensam, por exemplo, em empreender, que pensam, por exemplo, em constituir aí, né, atividades empresariais, ou até mesmo startups, né, ou fintechs, ou enfim, né, edtechs, uma série de techs, como o professor mesmo diz, né, no dia de Aham. hoje. É importante também nós incitarmos os nossos acadêmicos e a nossa comunidade para que nós possamos também pensar nessas possibilidades, né, e é muito importante isso. E aí, pensando nessa proposição, né, qual é o conselho que o professor daria para que os acadêmicos começassem a pensar na transformação digital como uma possibilidade para que eles possam, por exemplo, pensar em abertura do seu próprio negócio, né? Na possibilidade, por exemplo, de constituir o seu próprio negócio, o sonho da possibilidade do seu primeiro negócio, né? E é importante a gente pensar nisso, né? De que forma que a transformação digital ela pode contribuir com a possibilidade do nosso primeiro negócio. Olha, Ricardo, eu às vezes até faço uma palestra sobre essa área de empreendedorismo, né? Se você quer ir para a área de educação, você tem as edtechs, né? Para a área financeira, as fintechs. Você vai embora, né? Para a área do direito, você tem a lawtech e as legaltech. Tudo isso, o que é? É o uso da tecnologia. É a capacidade de você pegar um negócio hoje que está no meio físico e transformar esse negócio para o meio digital. Isso é inovação, isso é transformação digital. Isso tem em todas as áreas, não está aí. Se você começar a pegar um chatbot da vida desse, começar a explorar o que tem, o que não tem, na tal região, porque ele te dá algumas informações geniais ali. Além dele, é claro, tem muito mais informações por aí, né? Você pode entrar e ver. Mas eu acho que começa pela boa orientação do aluno numa disciplina de empreendedorismo. É como buscar novas oportunidades hoje usando essas ferramentas. Você tem muita ferramenta que permite você hoje fazer essas análises, né? Primeiro, né, você tem que olhar assim, né, qual é o perfil do aluno e quais são os conhecimentos que ele detém mesmo, tá? Aquilo que ele pode apostar as fichas dele. A partir dali, eu acho que ele pode fazer uma exploração bastante profunda hoje no meio digital e aí tentar ver o que ele precisa, o que ele não precisa, porque você não vai acreditar, mas você pergunta para ele assim, o que eu preciso para abrir uma empresa em Curitiba? Tá? Ele te diz lá. É impressionante, tá? Impressionante, O né? que eu preciso fazer para montar um curso de EAD no MEC? Entra lá para você ver. Te dá uma legislação, normas, regras, tá tudo. Algumas coisas estão furadas, algumas coisas estão faltando, mas ele te dá a ideia geral, você não pode acreditar piamente. Foi a primeira coisa que eu escrevi lá embaixo, Sim. comecei a falar lá. Mas ele te dá, assim, um norte, aí você vai aprofundar, vai separar joio e trigo, você vai ter uma noção daquilo que você quer fazer. Então, essas ferramentas são fundamentais. Eu acho que para quem
quer fazer alguma coisa na área de empreendedorismo, se ele tem que ter, bom, primeiro, né, ele tem que ter, porque ele pode ser de outra área, por exemplo, da administração, tá? Ele tem que ter uma noção, né, do letramento digital, do que existe, como faz, como acessa, o que usa, o que tem à disposição. Eu acho até, eu participei de uma palestra em Londrina, lá, de um pessoal lá da... Ah, meu Deus, lá de Foz do Iguaçu, eles têm um grupo lá Uniamérica? da Uniamérica, e eles me convidaram lá e a gente estava mais ou menos discutindo algumas coisas nessa direção aí, né? Puxa, agora deu um branco. Comecei a falar e... Sobre a questão da transformação digital para as Ah, pessoas, os empreendedores, né, que querem abrir negócios, né? isso. Então, aí a gente começou a discutir a estrutura curricular. Eu, inclusive, falei, por que vocês não têm uma disciplina de transformação digital Muito geral para bacana, todos os cursos? muito bacana. O que é hoje transformar, tá? O que é a transformação digital hoje no mundo nosso hoje, tá? Uma boa sugestão. Como é que eu faço uma transformação digital para quem trabalha no comércio, tá? O cara tem que conhecer o que é uma plataforma, o que ela faz, quais são as plataformas, quais são os custos, quanto custa, o que tem que fazer. Se o cara quer ir para uma área técnica, né, por exemplo, jurídica, tem várias oportunidades na área jurídica. Tem hoje no Brasil, se a gente entra para o pessoal da área jurídica, lá uma associação brasileira, eles chamam, porque na área jurídica você tem legal e law tech, tá? Na parte legal e na parte a law é a parte de legislação e a legal é a parte de serviços da área jurídica. Então, tem uma associação brasileira lá que tem 180 empresas trabalhando lá, inovadoras. O cara tem que entrar, olhar o que estão fazendo, tal. Então, mostrar a transformação digital, o que tem nas determinadas áreas, mostrar essas aberturas, porque essa visão pouca gente tem hoje em dia. E, normalmente, o cara quer achar um negócio que ganhe bastante dinheiro, mas o cara não sabe nem o que ele quer fazer. Então, primeiro, você tem que ver as premissas, né, do conhecimento dele. Ele é um cara bom em quê? Em economia, em engenharia, em computação, em direito. O que tem de inovador nessa área? E ele não tem como fugir de tecnologia, tá? É Não verdade. tem como fugir. Então, se ele não souber como é que se faz a transformação digital, né, daquela área, fica complicado. Eu já fiz palestra de transformação digital na engenharia, no direito, na educação, fiz em várias áreas, e entrando, inclusive, com uma parte da palestra falando sobre a parte das startups. Tá? Então, como é que eu Legal. crio startups? Aí, dependendo da área que você tem que criar startups para essas áreas, a X-Tech, que eu chamo lá. Tá? Então, você tem que ter mais ou menos esse viés para poder trabalhar em cima disso. Então, eu acho que até uma pena a própria universidade já não orientar o aluno, já lá no seu fim de curso, talvez uma parte da disciplina de empreendedorismo, trabalhar com transformação digital, sabe? Bem Mostrar interessante. que isso existe, e isso está aí no dia a dia dele. Se pega o teu celular aqui, né? Mercado Livre, tá? Todo mundo compra, tá? Pô, é uma plataforma simples que você tem aqui, mas não é só Mercado Livre, tem trocentas coisas para você fazer. Trocentas, né, professor? Tem gente oferecendo serviço para tudo, para restaurantes, para não sei o quê, não sei o quê. E são plataformas. No fundo, o cara vai investir numa plataforma para... Ele analisa cliente, ele analisa fornecedor, né? E aí ele gera um negócio. Ele vai... Faz uma aproximação, né, professor? Faz um match, né? Tá, e o que vai fazer esse matching aí é uma plataforma, vai investir numa plataforma que muitas vezes até tem no mercado e vai customizar ela só. Ela já existe, você vai pagar alguém para customizar ela. Nós vemos no mercado, professor, até plataformas que faz match em pessoas, né? De relacionamentos, né, professor? Tem para tudo. Tem para tudo. O mundo hoje da área de computação, hoje, o mundo do negócio da computação, claro que tem uma parte de base da computação que é outra, né? Mas o mundo do negócio, de vender a computação como negócio, é a plataforma no mundo hoje. Planejamento, existe um curso até que chama-se Planejamento para a Transformação Digital. O cara tem que aprender a fazer o planejamento na transformação digital. Como ele faz a transformação digital? Tem vários cursos no Brasil e fora do Brasil. Valeria a pena até na disciplina de empreendedorismo mostrar como é que é o planejamento, como é que é feito, quais são as etapas, quais são as fases, porque você tem problemas. Às vezes você tem uma empresa que, por exemplo, ela é uma empresa de sucesso no mundo físico, mas se ela não mudar, ela vai quebrar. Como é que eu passo essa empresa para o mundo digital? Como é que eu posso aproveitar, levar ela para o mundo digital? Então, você tem um outro nicho de negócio fabuloso também, tá?
Não é só criar, mas é você transformar uma empresa já existente, né, e levar ela para o mundo digital. Ela oferecer aquele mesmo produto, mas ela ter uma cara diferente no mundo digital, né? Bem interessante, professor. Professor, e para finalizar, é uma pergunta que a gente discutiu hoje de tarde com o nosso grupo de trabalho, que é realmente uma curiosidade com relação até mesmo ao filme do Exterminador do Futuro. Acredito que você esteja essa pergunta em muitas palestras que o professor tem participado, até mesmo por você ser pesquisador e por você estar sempre fazendo tese de doutorado, pesquisando e sempre nesse meio acadêmico científico. O filme do Exterminador demonstra que a máquina ela sai do controle, né, professor? Ela perde um pouco o controle. Isso, com o chat GPT e com essa inteligência artificial vindo toda, existe a possibilidade, professor, no futuro, dessa inteligência toda artificial, o homem perder o controle de alguma forma e acontecer como aconteceu no filme? É uma curiosidade, mas que todo mundo que a gente conversou abordou de uma certa forma ou outra a respeito dessa situação e a gente não poderia deixar passar em branco. Eu acredito que pode ser uma dúvida também de todos os nossos acadêmicos, né, que estão fazendo parte. A gente queria escutar, professor, o que é que você, Vamos lá. como um grande pesquisador, pensa disso, né? Ricardo, como toda tecnologia, tem lado bom e lado ruim. Sim. Eu vou traçar um paralelo. Tá? Bomba nuclear. Depende de quem a destruição do mundo? Depende do homem. Exatamente. Inteligência artificial depende de quem? Depende do homem. O homem, né? Porque quem define o limite da IA é o homem. A tomada de decisão final é o homem. O que se discute no mundo hoje em relação à IA é exatamente quais são os limites que você tem para a área de IA. Então, aí você tem um problema seríssimo, por quê? Porque, por um lado, você tem as áreas militares que usam muito IA e você não tem controle nenhum, não existe ética nenhuma em cima disso. Então, um sistema de IA associado, por exemplo, a um sistema desse de armamento aí, se não tiver limite, ela manda disparar meia dúzia de bombas nucleares, tá? Então, até onde a IA até onde você permite que a IA defina ou tome uma decisão? A tomada de decisão é o ponto-chave. Mas ela é para o homem, você pode quebrar uma empresa, dependendo da tua tomada de decisão, né? Jamais a máquina vai estar acima do homem, jamais isso. O homem é que vai dizer, você pode ir até lá, até lá, até lá. Então, os limites, o mundo sempre foi assim, o ser humano sempre impôs limites. E da mesma forma ele vai fazer para IA. Outra tecnologia que está aí. Não tem esse negócio de a gente ter um alienígena, não. Esquece isso, no meu ponto de vista, né? Eu acho que tudo vai até onde você permite o limite que a máquina tome. Por exemplo, eu acho muito difícil, vou pegar o caso da área jurídica, tá? Uhum. Uma máquina substitui um juiz. Sim. Jamais, jamais. Porque ela pode até ajudar o cara em 99,9%, mas o 0,1% é ele que vai tomar. Ele vai dizer sim ou não. E nós falamos sobre isso, né, professor? Você define isso para a máquina, entende? Todo e qualquer sistema, não tem, mesmo que você não defina limites, depende do que você vai fazer. Então, se não tem, tá bom, se for criação de livros, mas se for para armamento, quem mexe com armamento, quem define são os próprios países, o exército, segurança, tal, se define esses limites. Você vai para a área médica, aí você tem ética, você tem comitês de éticas no mundo inteiro para até onde você pode e não pode usar. Você vai para a área jurídica, você discute no mundo inteiro. Eu estou orientando aí três teses de doutorados que discutem limites da IA, tá? na área judiciária. Tá? Então, Bacana. quem é a palavra final? É o judiciário. Tá? Então, quem vai dizer até onde a IA vai colaborar? Porque, na realidade, ela é uma ferramenta colaborativa. Até o nível de colaboração dela, quem define, a menos que haja alguma coisa nova que a gente não conheça, tá? Mas você está programando alguma coisa. É apenas uma programação mais É uma sofisticada. programação, né? Você está ensinando alguém a ser bem mais inteligente. Para quê? Para você usar isso. Para você ter esse resultado. Para você ter uma confiabilidade maior. Ela vai substituir tudo aquilo que é repetitivo. Absolutamente tudo. Eu não tenho dúvida disso. O maior ou menor inteligência. Aquilo que é trivial já foi. Isso já foi substituído. Hoje você está num processo intermediário, mas já tem muitas quebras de paradigma hoje sendo feitas, né? Estão substituindo.
E até onde vai, a gente não sabe. Vai até onde o homem deixar. Porque a capacidade vai ser cada vez maior dessas máquinas. Qual é a diferença do Putin mandar explodir uma bomba nuclear e uma máquina de IA mandar? É o cara que vai dar a palavra final. A IA não tem palavra final. É o cara que decide isso. Então, tem essa história, é toda uma criação que o pessoal faz aí em cima, né? Normal que aconteça isso, né? Mas essa pergunta vocês deviam fazer para o OpenAI lá, só para ver a resposta. Para ver a resposta. Aí a gente começa a ver como ele é enviesado. Vocês vão ver que coisa impressionante isso. Quando você entra nessa seara, ele cai fora. Não tem resposta. Na verdade, nem ele, nem ninguém tem resposta, né? Mas uma coisa é certa, quem manda na máquina é o homem, ponto. Ponto. Não tem muito milagre em cima disso, não. Maravilha. Professor Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Nós gostaríamos de agradecer em nome da Unialfa, em nome do professor Nelson, né, do nosso reitor, que muito te conhece, te prestigia, e realmente a gente tem o maior carinho e admiração por você. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela Unialfa, por você estar conosco. E a gente deixa aqui, antes de encerrar, que você possa fazer aqui as últimas palavras, professor, por ter participado da nossa semana acadêmica. Eu só queria agradecer o convite, Ricardo, é muito bom. Acho que talvez, assim, se fosse um pouco mais interativo, seria bom, né? Apesar Sim. das últimas perguntas serem legais, mas às vezes essa interação ela enriquece muito, né? Mas eu gostaria de agradecer porque a gente sempre aprende, né? Essas discussões que levam a gente, às vezes, a refletir um pouco mais a fundo, né? Mas eu agradeço aí, sucesso para vocês, né? Tudo de bom para vocês aí, tá? Obrigado, professor Flávio. Mais uma vez, lembrando, o professor Flávio está falando de Curitiba. O professor Flávio realmente é uma das maiores assumidades no Brasil com relação ao processo de inteligência artificial. Ele trabalhou muito tempo na área, por exemplo, também de educação à distância, fez parte do processo de condução da instituição da Unicesumar, que é uma instituição do sul do Paraná, em centro universitário e universidade, né, para que vocês possam conhecer, é um processo, né, é uma etapa, né, é uma etapa de faculdade, centro universitário e universidade, e isso, obviamente, precisa de todo um processo, né, professor, de transformação, de construções, de mestrados, doutorados e uma série de outros pormenores que fazem com que uma instituição passe, né, uma instituição de ensino superior passe de centro universitário para a universidade. Trabalhou também em outras instituições, e mais uma vez agradecemos o carinho, a consideração com os nossos alunos, com nossa equipe acadêmica, com o projeto de educação à distância, o qual o professor Flávio gosta muito e tem muita participação em todo o país com relação a essa forma, a essa modalidade que atinge hoje a vários brasileiros no processo de construção do conhecimento. Mais uma vez, professor Flávio, muito obrigado. A todos vocês, uma boa noite. Por favor. Sou eu que agradeço, Ricardo, sabe? E a gente, eu trabalhei por 35 anos na PUC, aqui, Paraná, né? Verdade. Aposentado da PUC, sou aposentado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Depois aposentado é que eu fui para Maringá ajudar ao Sesumar, né? Mas a minha carreira, na realidade, como pesquisador, foi toda ela, começou na Universidade Tecnológica, e depois foram praticamente quase 35 anos na PUC, na área especificamente que eu trabalhei, visão computacional, que é uma parte da inteligência artificial, que a gente usa, aprendizagem de máquina, todas essas ferramentas, né? Mas eu trabalhei em várias áreas de mestrado e doutorado. Trabalhei em mestrado e doutorado em educação, trabalhei em mestrado e doutorado em gestão do conhecimento, trabalhei em mestrado e doutorado em tecnologias em saúde. Então, na realidade, a tecnologia está atrás de tudo isso, né? Acho que a grande vantagem de você enxergar a tecnologia como um meio, né, é de que ela permeia, na realidade, todas as áreas do conhecimento. E se eu tivesse que deixar uma última, né, palavra em tecnologia, né, eu diria assim: tecnologia não é problema, tecnologia é solução. A gente tem que saber usar ela. É solução. Ela sempre foi criada. O homem cria tecnologia para resolver seus problemas, né? Perfeito. Gente, obrigado. E o dia que você quiser bater um papo, a gente está à disposição, Ricardo. Tá? Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, professor Flávio. Uma boa noite a todos. Obrigado, professor Flávio, mais uma vez. E fiquem com Deus. Amanhã estamos juntos novamente às 19 horas. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu desligar aqui agora que ele...
Até mais, Ricardo. Até mais, professor.